Estamos começando mais um Monarch Talks. Hoje eu vou conversar com o Paulo Cogos. Bom, cara. Antes da gente começar, só um aviso. Ó, a gente tem uma comunidade para os membros que é o monarch.locals.com.br. Não, é só .com. Não é só, é só .com, tá bom? O link, inclusive, tá aí na descrição do vídeo e, tipo, na tela, embaixo do player, tem um botão que vai para nossa comunidade. Lá vocês têm a oportunidade de mandar perguntas para os convidados, que eu vou fazer no final do episódio, tá? Hoje eu tenho perguntas pro Cogos que mandaram lá para mim. A gente vai fazer no final do episódio. Então, se quiser poder mandar perguntas, assina lá. A gente também coloca conteúdos exclusivos, vira e mexe ali, só para quem é assinante. Então, torne-se assinante do Locals ali, monarch.locals.com. E aí, Cogos, como que tá essa vida de Cogos? Monark, é espetacular estar de volta aqui com você e nos reerguendo como fênix das cinzas depois de tanta perseguição e censura. É verdade. Nós nunca vamos parar, Monark. Estão te perseguindo também, né, cara? Então, normal. Até um lugar que você vai, você destrói o canal dos caras também, né? Que aconteceu lá no Master. Ali eu fiquei um pouco irritado com o Zé Graça, porque eu vi ele aqui no seu programa, né? Hum. O Zé Graça é um cara que eu sempre admirei, eu sempre falei que ele foi o maior youtuber de todos os tempos, e continuo dizendo isso, porque não muda o fato. Agora, quando ele veio aqui, eu não gostei do que ele falou. O que ele falou exatamente que você não gostou? Ele falou que onde me chamam destruo o programa. Isso não é verdade. Já me chamaram para vários programas, inclusive de Jovem Pan, coisa grande. Uhum. E, infelizmente, aconteceu aquele incidente justamente com o Zé Graça, que também é um cara que sempre foi perseguido pela internet. Bom, isso é verdade. Ele sempre foi perseguido pelo YouTube. Sempre. Agora, o Monark, você é um cara extremamente corajoso, fala o que tem que falar e fala o que tem que falar com justiça. De quem é a culpa? É minha ou é de quem censura e quem denuncia? Sim, a culpa é do sistema que a gente tá vivendo, que você não pode falar nada, né? Exato. Você não pode ter uma opinião contrária ao status quo que foi delimitado por um grupo de burocratas ou um grupo de quem controla o YouTube, sei lá. Se você fala qualquer coisa que é Big contra Tech, isso, Google. que é desinformação ou que é fake news, eles se julgam no direito de calar sua voz e te banir e de, inclusive, afetar os caras que não falaram, né? Que só apenas estavam te recebendo. Não, e teve um cara, e o próprio Zé Graça mostrou isso lá no vídeo dele, teve um cara que denunciou aquele vídeo. E aí o Zé Graça chamou ele pra conversar com ele. Quer dizer, a culpa é dele, e do Google, e do sistema. Aquilo que eu falei no canal dele, eu também falei no meu canal, e eu perdi o meu canal, entrei com o advogado pra reaver o meu canal, e até hoje tá com Shadowban. Meus vídeos estão dando uma média de 3, 4 mil views, sendo que eu tenho 154 mil inscritos. Pode crer. Você entrou com o advogado e você conseguiu recuperar? Recuperei o canal, mas não consegui tirar o Shadowban. Agora eu vou entrar com outra ação judicial pra tirar o Shadowban. Será que esse negócio de Shadowban existe mesmo? Infelizmente, é a maneira como eles fazem pra censurar sem poderem ser repreendidos pela justiça. Mas, felizmente, nós estamos abrindo jurisprudência no Brasil para punir as Big Techs por dar Shadowban nas pessoas também. Bom, eu fui tentar remonetizar o meu canal aí recentemente, eles me negaram, falaram que eu tô suspenso indeterminadamente de monetizar lá no canal de cortes que eu tô fazendo lá no YouTube. Você sabe qual era o seu problema? Qual que era o meu problema? O seu problema é que você dava a voz para as pessoas que eles queriam calar. Aí foram atrás de você. Pois é, né? Mas a gente ainda continua dando voz, tipo, o Flow continua ainda dando voz, será que eles vão atrás do O Flow sem o Monark não é o Flow, cara. O Flow é o Flow, pô. Não, é diferente. É outro Flow. Tá, É é outra outro coisa. programa, sim, com certeza. Mas eles ainda estão trazendo pessoas polêmicas, eles levaram o Gabriel Monteiro lá recentemente. Não, eu não tô falando que o Flow é ruim. Sim. Se me chamarem pro Flow, eu iria com o maior prazer, ficaria muito honrado com o convite. Mas o Flow sem o Monark é outra coisa. Sim, é outro programa. É outro programa. Com certeza. Agora, o Zé Graça, ele agiu como se fosse aqueles padres húngaros que foram presos durante o comunismo. E aí alguns padres se rebelaram e se recusaram a cumprir as ordens dos comunistas. E os padres mais Nutella ali se rebelaram contra os próprios companheiros. E em vez de se voltar contra o regime comunista, se voltaram contra os padres rebeldes, dizendo que a culpa era deles. Mas o que o Zé Graça pode fazer contra o YouTube, né? Ou eu, ou Não, o Zé qualquer Graça pessoa. não pode fazer nada contra o YouTube. O Zé Graça também tomou Shadowban. Aliás, esse foi o problema de quando eu fui lá. Tiraram o canal do Zé Graça do ar, o Sim. Master Podcast. Deram Shadowban no canal dele. Sim. Esse foi o problema. Agora, eu dou maior apoio pro Zé Graça. Se ele me convidar pra alguma coisa, eu vou. Só que o Zé Graça tem que entender que eu não sou inimigo dele. Eu sou aliado dele, porra. Mas eu não acho que ele acha você o inimigo dele ou nada. Ele falou que, não dá pra chamar qualquer... Eu sou um cara que vai lá e fala a verdade. Eu tô contra esse sistema que baniu ele. Ele tem que entender. Mas eu acho que ele fica com medo de perder o canal de novo, né? De acontecer alguma coisa. Eu não tenho esse Medo medo todos porque eu tô nós no temos. Rumble, né?
Então Exato. eu tenho certa segurança que as pessoas que estão só no YouTube não têm, né? O Rumble. Você me foi dá essa jogado pro liberdade. Rumble, você foi totalmente expulso do YouTube. Mais ou menos, porque ainda tem o canal lá, o canal de cortes ainda tá lá, tá pegando view e tal. Ainda, só não ganha dinheiro com isso, né? Mas as pessoas conseguem ver, né, meus vídeos e tal. Certo. Então é isso. O Zé Graça continua sendo um cara que eu admiro muito. Se ele me chamar, eu tô dentro. Nós somos aliados, só que eu precisei dar essa bronca no Zé Graça. Entendeu? Entendi. É uma bronca que eu tô dando nele. Uma bronca até de como camarada. Tá bom. E um cara que eu admiro muito e que sempre me tratou com muito respeito é o Lorde Vinheteiro. Sim. Gente fina, eu gosto do Lorde bastante. Cara, eu sofri bullying a vida inteira. Muita gente sempre me ridicularizou, não sei o quê. A hora que o cara me trata com dignidade e respeito, como vinheteiro, ele ganha minha gratidão. Pode crer. É. Não, ele é gente fina pra caralho. Engraçado pra cacete também, né? Sim, extremamente talentoso. Como Sim. músico. Bom músico mesmo. É. E aí, o que você tá fazendo da sua vida? Quais que são as coisas que você tá... Quais são as coisas mais importantes que estão acontecendo no mundo pra você agora? O que você tá As planejando? quantas perguntas, Monark? Responde o que você quiser. aí. Monark, eu vou falar uma coisa pra você. Não é uma coisa que eu sempre sonhei, que eu gostaria, mas muita gente tá me pedindo pra eu virar candidato. Sério, cara? É. Candidato, mano? Você quer entrar nesse ninho de cobras mesmo? É um ninho de cobras. É aquela coisa, né? Um comando que vai se infiltrar atrás das linhas inimigas, se for o caso. Mas você viu que não dá muito certo? O que aconteceu com o Arthur do Mamãe Falei, né? O Arthur do Mamãe Falei, além dele ser um sujeito extremamente burro, ele se indispôs com todo mundo. Ele se expôs e se indispôs. Ele não entrou lá com o intuito de fazer alguma coisa positiva. Ele entrou lá para se locupletar e ele nunca teve caráter. Pô, mas ele fez algumas coisas legais, né? Então, tipo, eu barrar os aumentos lá dos fiscais. Tipo, parecia que ele tava São coisas tentando, né? pontuais, até com o intuito marqueteiro, mas ele nunca foi defender princípios de liberdade. Tanto é que ele denunciava a festa quando o calcinha apertada fechava as coisas. Denunciava a festa. Denunciava a festa. Tem um vídeo onde eu também fiz um vídeo denunciando o Arthur Duval. Eu fiz um vídeo denunciando o Arthur Duval que denunciava a festa. Tá no meu canal Fazia lá. tipo o Alexandre Frota. Ele fazia igual o Alexandre Frota. Entendi. Isso é meio Só que o bizarro. Alexandre Frota, todo mundo sabe que ele é um traidor comunista, que apoia a Antifa. Agora, o Arthur Duval vai lá, denuncia festas, violando propriedade privada, violando o direito das pessoas de se reunirem nas suas residências e se diz liberal. O que é isso, se não é um mau caratismo? Entendi. Mas você viu, de qualquer jeito, ele tentou entrar lá meio que nas linhas inimigas pra fazer a diferença de dentro e ele foi só Não expurgado no primeiro... Tipo, você é um cara que fala coisas da sua mente de forma bem autêntica. Pelo menos eu vejo isso em você. E eu já vi você falando de forma bem autêntica várias paradas que se a galera realmente fizesse um trabalho de tentar te destruir, como fizeram com o Arthur, como fizeram comigo, eles iam pegar umas coisas absurdas que você falou e jogar no Jornal Nacional, sei lá, o William Bonner ia pegar, ia ler, olha, hoje recebemos tal vídeo, blá, 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 e poderiam fazer a mesma coisa que fizeram com o Arthur com você. Recebemos um vídeo lamentável do Paulo Cosé. Tipo isso. Então, tem muita coisa que eu falei no passado que eu me arrependo. Só que eu falei achando. E se eu me arrependo é porque eu realmente estudei e mudei de ideia. Tá. Eu nunca saí falando coisas pra ficar bem. Não, ao eu contrário do que entendo, penso. mas você entende como é, tipo, é um jogo impossível de ganhar, esse jogo tá totalmente corrompido e quem controla isso são os caras lá, e quem controla a mídia, quem controla esses influenciadores de esquerda aí, eles têm todo um grupo, né, organizado de queima de destruição de reputação, né, é difícil, né, é difícil. Você não fica preocupado com isso? Não, fico muito preocupado. Eu tenho medo. Só que a coragem não está em não ter medo. A coragem está em fazer o que tem que ser feito. Sim. Né? Então, o medo, todo mundo tem que ter. É o medo que vai te dar a prudência para não agir de forma intempestiva, temerária, fazer alguma bobagem. Agora, das coisas absurdas que eu falei e que eu me arrependo, nenhuma chega perto de ir para uma guerra e falar que quer pegar as refugiadas daquele jeito que ele falou. E eu não estou dizendo que ele mereceu ser caçado por essa frase extremamente infeliz, machista e grosseira dele. Não é por isso. Agora, por tudo que ele fez de traição contra o povo paulista, defendendo o lockdown, defendendo o desgovernador João Dória, defendendo pautas de esquerda quando ele foi eleito para defender o livre mercado. Então ele mentiu para os eleitores dele. Não explicou com que dinheiro ele foi lá para a Ucrânia.
Se meteu numa enrascada que poderia ter tido proporções internacionais por dizer que ia fabricar armas em violação dos tratados internacionais. Eu não tô aqui dizendo que eu defendo os tratados internacionais, tô dizendo a inconsequência que ele poderia ter colocado o Brasil nesse cenário. Por tudo isso, não é porque ele falou no WhatsApp. Entendi. Mas e aí, quer ir pra política? O que você vai fazer lá? O que você vai entrar? É deputado federal, deputado estadual, vereador, governador, presidente? Porra, o que você quer fazer lá? Presidente, qualquer pessoa que se candidatar que não se chame Jair está errada. Tu tá muito fã do Jair, né, ultimamente? Não é que eu sou fã do Jair, é que o Jair é a única opção que existe hoje, viável, real, pautável, fora o comunoglobalismo e a destruição do Brasil. É bom, é ele versus Lula, né, basicamente, o cenário. Basicamente. É. E aí tem essas porcarias de terceira via, esses oportunistas que vão lá pra aparecer e que podem ser extremamente perigosos. Eles podem dividir voto, tirar voto do Bolsonaro e eles vão ser culpados por um Lula aí. Mas aí tem gente na terceira via que pode tirar voto do Lula também, tipo o Ciro. Pois é, mas aí que tá, né? Quando vem um cara que nem o Pablo Marçal, ele vai tirar voto do Bolsonaro. Pra mim, a candidatura de um cara desse é oportunismo puro. Bom, mas todo mundo tem direito de tentar, né? Às vezes ele tá construindo uma possível candidatura mais viável no futuro, né? Tá se apresentando pra sociedade. Então saibam, nunca votem num cara desse que colocou o Brasil em risco de cair no comunismo só pra aparecer. Mas você acha mesmo que vai dar comunismo se Lula ganhar? Olha, Tipo, olha pros vizinhos, Monark. Olha pro Chile. Quem diria que o Chile ia ser mais esquerda que nós? Pô, eu visitei o Chile em 2008. País ordeiro, país livre-mercadista, conservador. Eu nunca poderia imaginar que pouco mais de 10 anos depois, ele teria pior que nós. Bom, eu realmente não manjo muito o que tá acontecendo no Chile. Tá ruim lá a situação? Péssimo, péssimo. Os caras votaram num comunista de DCE, o Boric. E o cara tá esfacelando o Chile, tá destruindo tudo. O que ele tá fazendo Estão exatamente? queimando igreja, estão aprovando aborto, estão aumentando imposto, estão confiscando terra, estão taxando grandes fortunas. Bom, Daqui a pouco não taxar vai ter grandes nada. fortunas eu sou a favor, né? Tá, aqui, ô... Por que Monark, não? Tem que taxar pelo só o amor de pobre. Deus, É que pô. só o pobre Não é tem que taxado. taxar ninguém. Mas não é assim que o mundo funciona, né? Monark, na cabeça de um comunistinha, você é uma grande fortuna. Não, a grande fortuna é tipo centenas de milhões. Vai né? lá explicar pra eles, então. Bom, eu acho que a gente tinha que tirar o imposto sobre o consumo, né? Tirar do pobre e se tem que ter imposto, né? Porque é como funciona a O sociedade. imposto sobre consumo, realmente, é uma maldade muito grande contra o pobre. Então é melhor taxar grandes fortunas, né? Tipo, Se você é isso que eu taxar penso. grandes fortunas, você vai prejudicar o pobre. Como? Simples. Primeiro que os ricos que realmente investem no capital pesado do país vão embora, se você taxar eles. Não vão, né? Se eles não forem, eles vão repassar tudo isso para toda a cadeia produtiva. Para compensar os impostos a mais que eles estão pagando, tudo isso vai ser repassado na forma de preços para o consumidor. Mas é só você, taxar o lucro, não taxar antes, né? Se você taxar o lucro, como que eles vão passar, né? Eles vão... Porque Não existe faz uma lei de diferença, mercado Monark. de oferta e demanda que você não pode aumentar o preço de algo só porque você quer. Senão vai vir o seu competidor que vai oferecer o preço mais barato e ele vai ganhar o mercado de você, né? Monarca, as margens de lucro não são determinadas só por quanto o governo deixa de te cobrar de imposto, mas pela margem que você tem para aumentar os preços se não tiver concorrência. Sim, O mas no imposto- mercado com concorrência, você não pode só aumentar os preços porque você quer, porque aumentaram o seu imposto de renda, entendeu? Então, mas como é que você vai ter concorrência se os impostos vão expulsar uma parte dos ofertantes que vão embora do país para evitar os impostos, vão afastar investimentos em novos negócios para concorrência? Mas Igual- eu tenho o pensamento assim, que o imposto só é ruim nesse sentido quando você coloca o imposto antes dele realizar o lucro, entendeu? Porque, por exemplo, se você tem uma empresa e você não taxa essa empresa na sua produção, tipo, você pode investir na sua empresa sem pagar imposto, tá ligado? Você só paga imposto quando você realiza os lucros, ou seja, quando o dinheiro da sua empresa vai para o seu CPF, daí tu paga imposto. Eu entendi o que você falou. Só que você está esquecendo o seguinte: o que faz alguém arriscar o próprio capital para entrar num setor da economia, para entrar num negócio? Ele é atraído pelas taxas de lucro naquele setor. Se o governo taxa os lucros, por mais exorbitantes que eles sejam, ele está diminuindo a atratividade para aquele setor. Então, ele está diminuindo a atratividade de novos entrantes, de concorrência nesse setor. Então, mesmo que o governo cobre esses impostos das grandes fortunas, eles vão ter uma grande margem de lucro porque está afastando os concorrentes deles. Bom, Então, o lucro é importante para sinalizar, entrem nesse mercado que os lucros estão altos.
Sim, sim, mas, tipo, tem que ter uma taxa. Tipo, eu sei que o ideal, que imposto é roubo e tal, e caralho, o ideal é que não Ah. existisse impostos, mas já que a gente vive nesse mundo, Não, mas até o Paulo Guedes, que é um socialista infiltrado, ele falou que quer desonerar os impostos corporativos, que é o que a Suécia faz. isso não dos lucros corporativos, e sim da produção, né? Porque a gente taxa na produção hoje em dia. A gente tem uma taxação da indústria, por exemplo, que é um absurdo. A taxação da indústria é absurda A mesmo. gente taxa antes do cara vender o produto, né? Vira imposto em cascata, isso. Pois Não, é. uma economia desenvolvida, ela tem várias etapas no processo produtivo. Você taxa essas etapas, você transforma a economia num escambo. Sim, Destrói a industrialização, né? tudo fica caro pra caralho, né? Agora, o que você tá me falando é que como o governo vai se financiar, é isso? É, exato. Ou seja, a gente tem um governo, a gente aceitou que é assim como funciona, não vamos mudar isso tão cedo. Então é melhor você taxar as grandes fortunas do que taxar o consumidor, né? Olha o tamanho do Estado. A gente não tem que inventar mais imposto, taxar mais gente. A gente tem que cortar gasto, diminuir o Estado, não inventar mais imposto. Tudo bem. Mas, tá, é que a gente tá falando do Chile, né? É do Chile. E, boy, você falou que, pô, eles aumentaram o imposto sobre grandes fortunas. Eu não acho tão ruim. Péssimo. Tipo, eu prefiro se alguém falar assim, ó, eu vou aumentar imposto sobre grandes fortunas, mas vou, em contrapartida, diminuir pra caralho o imposto sobre consumo. Eu apertava esse botão com consciência limpa, assim, na minha opinião. Eu apertava na hora. Eu acho que isso é um falso dilema moral, já que nós temos a opção de cortar gastos. Tá, a gente tem que cortar gastos o máximo possível, né? Uhum. Mas que gastos seriam cortados, assim, tipo, Todos. os hospitais, a polícia? Não, vamos por partes. Não dá para acabar imediatamente com a saúde pública, muito menos com a polícia, sob o risco de ter um caos social. Sim, E o lema da nova ordem mundial é a ordem deles a partir do caos. Então o caos não é desejável, o caos é a ferramenta do inimigo, não a nossa. pode crer. Eu sou um conservador, eu sou um contra-revolucionário, eu prezo pela ordem, né? Então essa transição na forma de uma revolução ANCAP, a desgraça toda, eu sou contra. Uhum. Agora, existem algumas coisas que deveriam ser imediatamente cortadas e desestatizadas. Por exemplo, todo o negócio de lei Rouanet, repasses para artista comunista, subsídios de todos os tipos, tem que ser imediatamente cortados. Todos. Né? Toda essa máquina burocrática inchada, corta imediatamente. Educação, privatiza, desestatiza e desregula imediatamente, cada um se vira. Na verdade, você falou os únicos dois setores que eu faria uma transição, que é segurança e defesa e saúde. Entendi. Mas educação não é importante que os jovens meio que vão estudar, mesmo se o pai e a mãe não tiver dinheiro pra pôr eles? Tá, porque a saúde estatal, por mais que ela seja uma máquina de matar pobre, o SUS é uma máquina de matar pobre, todo o sistema é feito para destruir as alternativas privadas e obrigar o pobre a passar pelo SUS e ficar na fila morrendo, ainda existe a possibilidade de alguém estar lá doente no hospital público e precisar dos cuidados mesmo que seja do Estado. Então não dá para simplesmente falar se vira e deixar os doentes morrerem. Tem que ter uma transição. Tá, como seria feita a transição? Eu leiloaria para iniciativa privada mediante um contrato de que aquele empresário que comprar vai se comprometer a cuidar dessas pessoas pobres que estão lá precisando. Então ele não pode recusar tratamento a ninguém. A ninguém que esteja lá. E aí você coloca alguns anos também para ele cuidar das pessoas pobres, etc. Entendi. Depois, desestatiza e desregula tudo, porque certamente uma economia tão desenvolvida, sem impostos, com tudo privatizado, não vai faltar instituições de saúde caritativas da igreja, das filantropias, das ONG, do raio que eu carregue. O próprio hospital vai ter residência dos médicos para cuidar dos pobres, ou como os médicos faziam antigamente, tinha um médico empírico que ia cuidar dos pobres porque ele aprendeu com o mestre dele. Assim, não ia faltar cuidado para os pobres numa sociedade livre. Só que tem que ter essa transição, claro. Em educação, não. A educação estatal deseduca. Ela tem que ser desestatizada imediatamente, junto com a desregulação das profissões. Mas você não acha que não ia ter muita criança que não ia pra escola, então, nesse mundo aí que não existe escola pública? Isso é um problema menor do que ir para a escola do MEC, onde ela é doutrinada e as aspirações dela são destruídas, ela é Porque, reduzida. tipo, antes dela ser doutrinada, ela precisa aprender a ler e escrever, né? Tipo, Tem. até pra conseguir ser doutrinada, né? Tem, mas eu Então, estava será que não é conversando, bom? eu tava conversando com um amigo meu, que é professor do IBMEC de estratégia corporativa, e ele estava falando que o aluno dele de mestrado em administração de empresas, do IBMEC, quer dizer, o cara tem algum gabarito, ele tem que ter. Ele escreveu profissional com C. Entendi. Não sabia escrever direito. Profissional com C. Eu falei, Jesus Cristo. É, bom. Então, nem ler e escrever estão aprendendo mais. A criança vai lá para aprender a se rebelar contra a família. Bom, Eu acho que a pessoa tem mais chance de aprender a ler e escrever como aprendiz de um armazém, de uma mercearia, do que numa escola.
Pelo menos numa escola do MEC. Entendi. Com o método Bom, Paulo Freire, desconstrutivista. eu nunca fui numa escola pública, né? Eu tive a sorte de ser, sei lá, bem de vida. Grande bem... fortuna, vai ser taxado. Sim, mas eu sempre estudei em escola particular. Sempre foi boa as escolas que eu estudei. Não tem escola pública, eu não sei como que é. Não conseguiria julgar, fazer esse julgamento, assim, sabe? Eu também só fui pra escola particular na vida e eu gostaria de nunca ter ido numa escola. Sério? Eu estaria em melhor situação. Você queria ter aprendido em casa? Se eu com tivesse tutores? ficado no escritório do meu avô discutindo Grécia Antiga, eu estaria numa melhor situação do que todo o tempo que eu perdi estudando como é que uma minhoca transa com a outra. Você estudou isso? Sim. As minhocas transam? É, zoologia. Coisa Isso chata, isso eu não aprendi, inútil. não. A não ser que você vá ser um biólogo. Deve É, ser. Pra quem vai, sei lá, estudar minhocas pra fertilizar as fazendas, é ótimo que estude a reprodução das minhocas. Pra mim, não. sim, faz sentido. Eu também nunca gostei muito de escola, pra ser sincero, cara. Eu sempre sofri muito no colégio, assim. Não... Como? Ah, eu não me sentia... Eu sentia que eu tava perdendo meu tempo. Eu não gostava de estudar. Eu não tinha muitos amigos. Eu não gostava muito. Não foi muito um processo muito legal. Eu nunca fui popular. Eu sempre gostava de... Eu sempre contava o tempo pra sair do colégio e voltar pra jogar. É uma Que era o que eu prisão. gostava de fazer mesmo, que era jogar. É uma prisão. Parecia uma prisão mesmo. Não parece? É. É, mas tipo, eu aprendi muita coisa também no colégio, né? Teve momentos bons também. Só não faltava foi você não tudo ruim. aprender nada, né? É, Eu tenho um amigo que foi preso. Essas coisas aí, né? Conservador, durante a ditadura sanitária lá, acabou na prisão. ele foi preso porque andou sem máscara? O que ele fez? Ah, ele se indispôs ali. Não entendi. Xingou Ele xingou alguém? Foi preso xingou por ter Dória, xing- xingou Xandão, essas coisas. E foi preso Foi. por ter xingado alguém? É a ditadura que a gente vive. Caralho. Nossa, é meio absurdo isso. Não, ele é eu já chamei totalmente... o Xandão de cabeça de piroca algumas vezes e não foi preso. Ele xingou todo mundo ali. Foi preso, um absurdo, uma prisão política. Qual que é o nome descalabro. desse cara aí? Jurandir. Jurandir? Jurandir Alencar, um dos presos políticos do Brasil, um herói. Ele foi um grande resistente contra a ditadura sanitária. Teve notícia disso? Puxa Teve aí, Jurandir Alencar. e Ricardo Bronzeri, dois amigos meus, dois heróis. Eles foram presos por terem xingado o STF. Ele xingou especificamente o Xandão e o Dória. Xingou do quê? Ah, eu não lembro. Mas não ameaçou. Não teve foi uma ameaça. ameaça iminente. Não teve ameaça iminente. Foi lá xingar ele na frente do prédio. Decretou prisão preventiva de Antônio Carlos Bronzeri e Jurandir Pereira Alencar, que participaram de uma manifestação em frente à casa do ministro. Aqui fala, os dois respondiam por crime de ameaça, injúria e difamação, mas eles não fizeram ameaça. Eles xingaram, aí sei lá, se é injúria e difamação. Agora, como é que você pode? No caso, então, mesmo se fosse, não é justo isso, tá? Isso aí pra mim é liberdade de expressão. Agora, mesmo se fosse, quer dizer, o Alexandre de Moraes seria a vítima, ele mesmo é a vítima, o juiz, o expedidor do mandado de prisão, tudo na Sim. mesma pessoa? É. Isso é antijurídico, isso é um absurdo. Caralho, os caras foram presos. Estão presos até agora ou não? Não, eles ficaram, acho que 40 e poucos dias na prisão, graças a Deus foram soltos, nós fizemos muito protesto pra tirar eles. Naquela época, muita gente pediu ajuda pra eles, eu saí pedindo ajuda pra todo mundo que eu conhecia, inclusive o Arthur Duval, porque eu tenho contato dele no Zap. Sim, Aí o Arthur Duval falou, quer ajuda? Vai no banheiro e grita mito 3 vezes que ele aparece. entendi. Aí eu falei, pô, você se diz um liberal e tá recusando ajuda pra preso político? Que merda é essa, cara? Aí ele... É que eles não gostam que você gosta do Bolsonaro, né? Cara, eu não teria problemas em ajudar um cara que eu odeio, do MBL, se fosse pra tirar um preso político que foi preso injustamente da cadeia. Não, faz sentido até. Agora, ele não tem princípio, o Arthur Duval. Ele não queria ajudar você porque você é bolsonarista. Ele não quer ajudar porque ele não tem princípios. O cara não tem ética, não tem nada. Entendi. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte. O Bronze e o Jurandir estavam comentando que eles aprendem coisas na prisão. Aprendem coisas coisas da vida, como sobreviver 42 dias numa prisão. Como fazer uma faca com uma escova de dente. Não sei se é essa parte técnica, mas você certamente adquire alguma sabedoria de vida, né? Pra você poder sobreviver psicologicamente a 42 dias numa prisão, porque um dia lá já é um inferno. 42, né? Realmente, 42. eles passaram por um mal bocado ali. Não, né? e não é que o cara falou, daqui a 42 dias tu sai. Eles não sabiam se eles iam sair. Era indefinitivamente, né? Saíram porque entrou uma porrada de advogado, etc. Entendi. Então, Rolou uns contraprocessos. qual é o maior inimigo de um combatente? É a incerteza. Você ser preso e não saber quando você vai sair, é melhor você ser preso por 60 dias sabendo que é 60 dias do que por 42 sem saber.
É um terror. E eles aprenderam alguma coisa lá. Adquiriram uma fortaleza, uma sabedoria de vida. Então, se a escola é uma prisão, você também vai aprender alguma coisa. Esse é o meu ponto. Entendi. Faz sentido. Faz sentido. Pelo menos você aprende a sobreviver, né? Aquele Tem ambiente um hostil. pedagogo, um filósofo da educação, chamado Paiô. O Paiô, ele fala que a base não é saber ler e escrever. A base é a inclinação para a verdade. E a escola destrói isso. Como ela destrói isso? Porque na escola não é mais a inclinação à verdade, o amor ao saber, o amor a contemplar a verdade. A escola é uma série de etapas chatérrimas que você tem que passar para cumprir uma tabela. Então você perde o amor por tudo, até pela verdade ali. Era chato pra caralho mesmo. Esse é o ponto. Eu não me sentia motivado a aprender. Não era algo que, caralho, eu tenho que aprender porque isso é interessante. Não, eu tenho que aprender porque alguém mandou e foda-se. É exatamente esse o ponto do Paiô. Sim. Então a escola destrói a base, que é o amor à verdade. Saber ler e escrever é muito bom, é muito importante. Claro. Mas não é essa base. Saber ler e escrever você vai aprender em qualquer lugar, não precisa ser na escola. Aqui no Brasil também é proibido você fazer um tutor particular pro seu filho, né? E não mandar ele pra escola, né? Isso é uma ditadura inominável. A gente vive num país de bosta, né? Se a gente for sincero com nós mesmos, né? A gente vive num país bem atrasado, né? Você consegue tancar o Bostil? Esse negócio de bostinho é engraçado, né? Cara, eu sou patriota, cara, eu amo o Brasil. Eu falo Bostil, mas eu amo o Brasil. Mas é meio como aquela frase do Emil Cioran, né? Esse mundo é horrível, mas eu amo estar aqui com vocês. Por que você é patriota, cara? Por que você ama o Brasil? Por que, tipo, um pedaço de terra que alguém no passado disse que era uma nação, porra, você tem um apreço tão grande por isso, assim? Cara, essa é uma boa pergunta. Mas, se não me engano, era o Sêneca. Ele falava, nós não amamos Roma porque ela é grande. Roma é grande porque ela é amada. Então, a gente tem que amar o nosso lugar. E não é porque algum burocrata, numa reunião com algum diplomatazinho, pegou um papel e falou, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Não é isso. Não é uma coisa artificial. É porque nós temos, sim, uma cultura, uma culinária, uma música, as nossas raças aqui. Existe uma brasilidade fora da burocracia. É isso que eu amo. Entendi. Eu amo a minha casa, eu amo meu local, eu amo meu idioma, eu amo a minha herança histórica. Você não iria pra um outro país pra ver uma vida melhor? Cara, aí que tá, eu iria sim. Porque do jeito que o Brasil tá ficando, se ganhar o PT, por exemplo, isso Pois aqui é. virar Venezuela, a gente vai ter que ir pro exílio. Aí vai ficar aquela coisa, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, mas vai dar saudades, mas aí talvez a gente tenha que sair, né? Eu sou um pouco. Eu não sou muito patriota, não, pra ser sincero. Tipo, eu entendo todo a gente ter um apreço pela nossa terra e a gente tem que lutar pelo lugar que a gente tá, porque se a gente não lutar e ninguém lutar, vai cada vez ficar uma merda. Porra, né? tu é mais patriota do que a maioria das pessoas que diz patriota. Não, tipo, mas é uma questão prática, né? Não é porque eu amo o Brasil, eu acho, puto, o Brasil é o melhor país do mundo e não sei o quê. É porque Deus me colocou aqui e eu não tenho outro lugar pra estar. Então, já que eu tô aqui, eu tenho que lutar pra que isso seja o melhor possível, né? Mas esse é o melhor patriotismo que tem. Mas eu não. Patriotismo cristão. Mas eu não tenho uma parada assim, caralho, Brasil é foda, eu amo o hino nacional, nossa, olha a cor da nossa bandeira, que maravilhoso. Não, mas se você for pensar, realmente você tem razão, nós vivemos num país que tá uma merda mesmo. Você ama o lugar onde você vive pelo motivo certo, não é porque ele é fodástico. Mas se você for pensar, o Brasil tem tanta coisa boa. Tem. Tem coisas maravilosas aqui. A nossa culinária é é papo de gordo agora, né? A nossa culinária é a mais rica do mundo. Pois é, aqui em São Paulo você come comida de todas as nações, muito bem feitas. De qualidade. Sim. Não é que tem uma mostrinha de cada nação. Você encontra o melhor do mundo aqui, em São Sim. Paulo. Tem bairros, né, só pra certos tipos de culinária. Tem o bairro da Coreia, tem o bairro da China, o bairro do Japão. E aí você tem a culinária mineira, é maravilhosa, típica. A culinária nordestina é maravilhosa, típica, única. Você gosta de bucho? Gosto de tudo que tem no Brasil. Aí tem o churrasco do sul. É maravilhoso isso aqui. Eu prefiro o churrasco do sul do que o bucho. Eu também. Pô, a gente tem que aproveitar. As mulheres brasileiras são as mais bonitas do mundo. Todo país fala que é, né? Tá, mas Que o seu país tem as melhores mulheres. todo país fala, mas o Brasil fala com propriedade. E tem país que é o leste europeu, né? A gente... O Arthur Duval que eu digo. A da Mas- loira que eu chupava o cu. Não, tô brincando. Não, mas o Brasil é disparado melhor. Aqui tem bem diversidade, né? As paisagens brasileiras.
Bastante cachoeira, isso é da hora mesmo. As praias. E aqui é quente, né? É quente, não tem terremoto, vulcão, essas merdas. E é que tem longe no das resto do guerras, mundo. né? Não tem muita criminalidade, né? Mas é É, a culpa guerra interna, né? guerra interna. Mas não tem essas merdas que tem na Ucrânia, né? Guerras civis violentas. Ninguém quer invadir o Brasil, né? Aqui não tem racismo. A esquerda fala que tem. Não, tipo, E tem tem um racismo. outro otário que é racista. Tem bastante Agora- otário que é racista. Agora, pô, você vai lá nos Estados Unidos, você vê racismo pesado ali. É, eu vi esses dias aí um negócio de um Uber que se recusou a levar uma moça que falou assim, você é branco, você é normal. Mega racista pra cima dele, sendo que ele era branco, mas mesmo assim ela mostrou o racismo dela, né? Porra. Então lá tem racismo pra caralho mesmo. Lá é endêmico deles. Aqui não, aqui é um país miscigenado. Isso aqui é uma bênção. Não tem racismo estrutural. Tem casos isolados de babacas racistas. Isso vai ter em qualquer lugar do mundo, infelizmente. Mas estrutural no Brasil não tem. Fiz um vídeo disso outro dia. Bom, mas aí quando fala que o Brasil foi o último país a libertar os escravos, realmente, a gente vem atrasado mundialmente falando nesse quesito, né? Um dos primeiros foi o Haiti, que foi na porrada, né? Foi uma revolução violenta. E foi uma guerra justa, claro. Você se rebelar contra a escravidão. Tem que ter. Sim. Agora, o Brasil realmente teve uma escravidão, uma passagem sombria da nossa história. Mas o que muita gente não fala é que os escravos de países como de colônias holandesas, de colônias inglesas, queriam passar para cá e ser escravo dos portugueses, porque o tratamento era muito menos cruel do que nos países anglo-saxões. Tá, não é que eles queriam ser escravos, mas é que já que eles são escravos, eles preferiam ser escravos no lugar onde eles tratam melhores os escravos. Então aqui mais ou tratavam menos, bem os vamos escravos. votar no Bolsonaro em vez de votar no Lula, mais ou menos isso. Entendi. Pode crer. Por que esse negócio do Bolsonaro, tanto assim? Por que você acha que ele realmente é o salvador da pátria? Não, ele não é o salvador da pátria. Mas você percebe que ele é uma pessoa bem limitada, assim, no seu... Tá, entendi. É limitado até demais, eu não queria que ele fosse tão limitado assim. Mas você prefere colocar alguém limitado, aquém do que nós gostaríamos, ou colocar um inimigo declarado? Puta, sinceramente, eu prefiro só não ter que votar mais. Eu meio que desisti dessa porra. Se for pro Brad mesmo, eu vou pra outro país. Ok, mas não te deram essa opção. Ué, deram, eu posso não votar, né? Poder pode, mas você vai ser governado por alguém que foi votado. Não, porque eu posso sair do país. Ou isso, ou você vai embora da sua terra. Eu tô com muita vontade de ir embora da minha terra, viu, cara? Eu não ligo muito. Se eu viver bem, eu posso viver bem em qualquer outro lugar, viu? Mas você pode tornar essa terra um pouco menos pior pra quem fica. Desisti de tentar, viu? Parece que você tenta, aí cai. Aí junta, todos os filhos da puta se juntam e te mata. É isso que acontece. Eu não sei se eu sou tão altruísta assim, sabe? Eu acho que eu tô cansado de tentar salvar o mundo. Mas ninguém tá pedindo pra você morrer numa guerra, é só pra você ir lá e bater umas teclinhas na urna. Mas isso não vai mudar nada, porra. Não vai mudar nada. Um soldado de infantaria não muda uma guerra. Mas se todos os soldados de infantaria pensassem assim, a gente tava perdido. A gente tá perdido, porque não tem... Não! Esse é o que eu tô... Tipo, eu não vejo... Tá, mesmo que Bolsonaro ganhe, entendeu? E salve da ameaça comunista lá. Eu não acho que vai mudar porra nenhuma no Brasil. Vai continuar uma merda, vai ter o Xandão ainda mandando, desmandando, mandando gente prender. O Bolsonaro vai continuar sendo um fraco que não consegue mudar nada no país porque ele tem as bolas presas pelo sistema. Você tem razão em parte aí no que você tá falando. Só que por que o STF implantou um estado de exceção de ditadura judiciária? Porque o Senado é fraco. Fraco não, né? É mancomunado. Conivente, né? É. Então, por isso que eu falo, a eleição pro Senado é a mais importante de todas. Mais do que pra presidente. Quem são os bons senadores aí pra gente votar, então? Olha, aqui em São Paulo, nós temos a doutora Anísia Yamaguchi. Que é aquela cara, a doutora Covid, um negócio assim? A doutora Anísia, ela foi extremamente corajosa, ela defendeu a verdadeira ciência, quando todo mundo estava vendendo, falsa ciência por aí, né? A ciência midiática, né? E a doutora Anísia foi lá defender o que é correto e por isso ela foi vítima de praticamente uma violência contra a mulher ali por parte dos senadores de esquerda. Ela foi lá para aquela CPI nojenta, abominável que fizeram lá. Ela foi ofendida, difamada lá pelaquela turminha, né?
Aziz, Randolph, Renan, essas desgraças dos infernos. E ela perseverou até o fim no que ela defende, no que ela acha certo. E é uma senadora de direita que está se candidatando. Entendi. Certamente, depois de toda a coragem que ela demonstrou, eu diria que pessoas como ela no Senado tornariam o Senado um bastião um pouco mais forte aí na defesa da liberdade. Não estou aqui defendendo as instituições do Senado, mas só estou dizendo que, já que nós vamos ter que votar em alguém... Vote na Tamagotchi. Tamagotchi. Lembra do Tamagotchi? Isso aí pode ser considerado bem racista da minha parte, né? Ter zoado ela nesse Não, sentido. zoar é de boa. Fazer piada não é racismo. Hoje Aliás, em dia... tô mandando votar, né? Tô falando que eu votaria. Né? Sim, eu sei. É que o mundo tá chato. Você não pode O fazer mundo piada tá a mais. chato, não pode fazer nada, não pode fazer uma piada. Pois é, cara. É uma merda. Então essa mina é uma boa pro Senado. E aquele príncipe lá, o Luiz de Bragança? O que você acha Eu dele? não sei eu não sei que cargo que ele vai se candidatar. Entendi. Mas ele é um cara legal? Como pessoa, ele é um cara legal, eu conheço ele pessoalmente. Ele tem retas intenções, ele tem conhecimento de princípios conservadores. Embora eu não concorde com tudo que ele fala, mas certamente ele é Pô, muito sim, melhor que a é- média. É possível, impossível concordar com tudo que todo mundo fala, né? O pessoal pede muito pra fazer um vídeo sobre a Constituição Libertadora que ele escreveu. Fala um pouco mais sobre isso aí. Eu falei, ó, primeira coisa, eu não gosto de constituições. Né? Eu gosto dos costumes tradicionais que tinha nos clãs romanos ali, não precisava de constituição. Manda as pessoas pro Coliseu a ser atacadas por leões. Ah, isso já era uma corrupção da ideia romana. Entendi. Mas se você for escrever uma constituição e gastar mais do que uma página de Word, já tá errado. Eu tenho uma pira com esse negócio que as leis são escritas de um jeito bem difícil, que é pra justamente o povo não entender o que rege eles, né? Perfeito. E aí eles interpretam do jeito que eles quiserem. Sim. Vira a interpretação freestyle do que eles mesmos escrevem. A própria Constituição americana é assim. Cheia de emenda. Não precisa, por que os Estados Unidos têm a Constituição se eles já tinham a Declaração de Independência? Por que precisa ter mais alguma coisa além do Bill of Rights? Então começa a encher linguiça porque o cara tá de sacanagem mesmo. Não é o caso do príncipe. O príncipe escreveu ali com a melhor das intenções, mas eu não concordo. Eu li a Constituição Libertadora e tá cheia de coisas lá que não são libertadoras. Ele escreveu do jeito difícil também ou escreveu do jeito Não, fácil? ele escreveu de um jeito claro, mostrando que ele tem uma reta intenção. Uhum. Mas com coisas que eu não concordo. Tipo o quê? Por exemplo, a regulação das profissões. Eu não acho que a profissão tem que ser regulada. Justamente estou falando que tem que privatizar imediatamente a educação. Ah, mas aí como é que o menininho vai fazer sem diploma? Não vai mais ter exigência de diploma. Esse é um ponto. Agora, Mas tem certas Constituição, profissões que precisam, né? Tipo médico. Você não quer lidar com um médico que você não sabe de onde ele veio, né? o médico empírico ele não tinha esse diploma. Agora, você... que é o médico empírico? O médico empírico ele é um cara que, embora ele não tivesse uma formação em medicina científica, ele aprendeu com algum médico, algum mestre dele, o que funciona e o que não funciona. Então ele é capaz de ir lá pro sertão do Ribeirinho do Acre lá e tratar um índio que está doente com aquilo que ele sabe que vai funcionar. Agora, se você perguntar a base farmacológica, histológica, ele não vai saber responder porque ele não tem informação. Mas ele resolveu o problema do índio. Agora, claro que o ideal é que o índio tivesse acesso aos melhores hospitais, só que isso se constrói com uma sociedade livre no mercado, a economia se desenvolvendo, não é assim. Mas, tipo, tu iria num médico empírico ou tu preferiria um médico que, porra, passou na faculdade e tal, bonitinho? Se eu tiver aqui em São Paulo bonitinho, com dinheiro, eu iria no médico melhor formado possível. Sim. Agora, eu fui fazer turismo na PQP da Amazônia, eu prefiro passar com médico empírico do que não ter um médico. Ah, tá, com certeza, né? Mas isso não é um argumento pra gente não desregular as coisas, né? Na verdade, é um argumento pra gente regular, né? Você prefere o cara que é regulado, né? Mas teria regulação, ela seria uma regulação privada. Haveria certificadoras. Entendi. Então tem uma regulação dos profissionais, só que não é o Estado que faz. Exato. Ah, entendi. Por quê? As pessoas queriam saber. As pessoas não querem saber quem é quem? Sim, De onde veio esse médico? claro. Então você está concordando comigo que tem uma demanda por informação. Verdade. Se tem demanda, vai ter oferta. A oferta é a agência certificadora. ISOs, por exemplo, ISO 9000, ISO, essas coisas aí. Pode crer. Em vez de ter o Estado fazer isso, é uma coisa privada. E se ela for boa, ela vai ganhar pontos no Google Avaliações dela. Entendi. Eu acho que poderia funcionar também. Eu concordo. Convertendo aqui, ó. Ololô. Ololô. E você viu que lançou hoje o Empires 4, cara? Lançou? Lançou, é muito bom, inclusive. Você assistiu? É um jogo, né, pô? Ah, um jogo? O Ololô é do Age 2, porra.
Não, entendi outra coisa. Tô viajando. Lançou o Age 4? Lançou hoje O 4. Age of Empires? Pô. Pô, que legal. Mas em que época que você passa? É tipo 2 mesmo, lá na época medieval. Pô, que legal. E é bem bom, É tipo, já jogou StarCraft 2? Joguei. É parecido, só que no futuro, né? Então, mas a jogabilidade é bem parecida, é bem rápido o jogo, assim, é bem legal. Recomendo. Vou procurar. E tem o Yololô lá. Tem no Steam? Tem no Steam. Pô, saudades do Ololô. Então, eu joguei bastante de 2 também. Pô, aqui, como eu sou meio lerdão, eu gostava mais de turn-based, sabe? Civilization, por exemplo. Pode crer. Que aí dava pra ficar enrolando um pouco. O Civilization é mais político também, né? Não é tanto... É guerra, mata. O Age é mais tático, né? O Age é mais micromanagement, né? Pense rápido. Isso. Aí o Civilization é mais... aliás, ao contrário. O Age é micromanagement e o Civilization é macromanagement. Mas sabe que eu parei de jogar Civilization porque ele tava muito micromanagement. Sabe? Bônus de terreno do lado do outro. Aí tem que ficar vendo onde é que eu vou colocar tal coisinha pra dar o máximo de bônus. Esse é macromanagement. É micro, né? Micro é quando você tem que controlar as unidades e tal. Não, é controlar onde eu vou colocar cada coisinha. É meio chato. Eu gosto mais do geralzão. Entendi. Você joga alguma coisa ou não? Então, parei de jogar, mas de vez em quando, sabe? Você dá uma fila. Tem um joguinho que até o Elon Musk gosta, que é o Polytopia. Já jogou? Não. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Busca aí o que é o Polytopia. Mostra É um joguinho. Eu nem sou bom nisso, tá? Não, eu jogo mal Polytopia. Mas ponte? Mas é legalzinho. Você tá numa fila, tá parado num semáforo, dá uma jogadinha. É de como celular? se fosse um Civilization, só que se passa só na Idade Antiga. Ele não avança pra medieval nem moderna. Interessante, hein? É um joguinho divertidinho. Aí, ó, Polytopia. Olha lá. Aí você constrói os impériozinhos, tem as unidades militares também. Você constrói os monumentos. E é multiplayer, não? Dá pra jogar multiplayer. E o objetivo é o quê? É tipo SimCity ou você tem que dominar os outros? Então, tem 2 modos. Tem o modo de ver quem faz mais ponto, aí você ganha ponto pela quantidade de monumento que você constrói, pelo tamanho das cidades. E tem o modo dominação, que é matar todo mundo. Legal, gosto mais desse. Esse é mais legal mesmo. Joguinho parece bonitinho, né? Tem no celular, então. É um gráfico simples, ele roda rapidinho. Sim. Vou ver se eu baixo. Tô precisando de um joguinho Tem novo de celular. a baleinha ali, tem uma tribo que ela transforma a baleia num monstro marinho. Tem umas coisas bem legais. Da hora. Massa demais. Você tava falando que você vai se candidatar, né? Você não falou exatamente o que você vai se candidatar. Então, se for o caso, tô pensando ainda se é o caso, mas se for o caso mesmo, eu seria estadual, né? Deputado estadual. O que você quer fazer se você for candidato? Se você passar? Quem é o partido que vai te acolher e tal? Você eu tô filiado ao PTB. PTB? PTB do nosso querido Bob Jeff. Roberto Jefferson. Sério? Do PTB? Mais uma... Ele tá preso, né? Mais uma vítima da perseguição e da censura, né? Roberto Jefferson. Engraçado, né? O cara fez um Aqui no mensalão meu e foi celular. preso. Agora Aqui no falou meu umas celular. merda aí, não. É demais. Não pode falar mal dos caras, né? Liberdade pro Bob Jeff. Eu comparo ele a... Guardadas as devidas proporções, não tô falando que esse cara é santo, mas o Paulo, né? Paulo perseguia cristãos, acordou, caiu do cavalo e se converteu. Entendi, um discípulo de Jesus. Guardadas as devidas proporções, não tô nem comparando uma coisa com a outra, mas ele fazia as coisas dele no passado e agora ele se coloca contra esse establishment. Entendi. Será que você não tá pegando uma carona ali no bolsonarismo pra tentar pegar mais voto e tal, sabendo que é forte? Pode ser, mas pode não ser também. Bom, então, o cara que fazia parte de esquemas, eu desconfio até a morte. Estando preso por se rebelar contra o sistema e continua se rebelando contra o sistema, talvez ele tenha uma reta intenção. Talvez não. Enfim, no caso dele... O cara foi preso, né? Ele podia ter baixado a bola. Podia ter baixado a bola. Então, no caso dele, eu acho que é razoável agir com benevolência e acreditar que ele realmente tá do lado certo agora. Tá. Entendi. Não, esse negócio do STF prender todo mundo que não gosta é preocupante mesmo. É muito preocupante. As pessoas não... Monark, esses últimos 2 anos, era para as pessoas terem mudado completamente o conceito delas, do mundo, da vida, das coisas. É que a maioria das pessoas nem tá sabendo, tipo, nem sintoniza nessas coisas, né? No caso do Daniel Silva... Não, isso é mais uma frase do Emil Cioran. O Emil Cioran, ele era um filósofo muito pessimista, muito...
Ele não se dizia pessimista, mas ele tinha uma visão pessimista das coisas. Uhum. Pra ele, o mundo não tinha mais esperança e ele dava um jeito de ser feliz num mundo sem esperança. Mas ele dizia o seguinte, o pior mal do mundo não é aquele mal que te choca, que te assusta, que você fala, puta que pariu. O pior mal do mundo é aquele que você começa a achar normal, que se torna parte da sua rotina e você nem liga mais pra ele. Esse destrói o nosso caráter por dentro. Então, a pior coisa que tem não é o cara, puta que pariu, o que tá acontecendo? A pior coisa do mundo é, não, é normal. O governo nos trancou dentro de casa, nos proibiu de trabalhar, proibiu escolas, proibiu igrejas, proibiu o comércio, proibiu a fonte de renda das famílias, obrigou as pessoas a tomar um negócio lá que o Zé Graça quase perdeu o canal que eu falei, proibiu os médicos de dar medicamento que funciona, obrigou a colocar um negócio na cara que tampa a respiração e tá tudo normal. Isso é o mal. É, bom. É. Mas eu sou esse cara pessimista que acho que já fudeu tudo já. Eu já perdi já as esperanças de mudar alguma coisa, de que as pessoas vão entender o quão manipuladas elas são, e como todo mundo é gado da mídia, e como as pessoas controlam o seu pensamento. Eu já falei isso tantas vezes, já falei isso aqui várias vezes. E o que me rendeu isso aí? Cara, você tá aqui só por uma razão, cara. Você tá aqui pra salvar a tua alma, não pra salvar o mundo. Pois é, então, eu acho que a minha alma é mais salva eu não tentando mais falar sobre essas coisas, só ficar de boa, coletar meu cheque todo mês, ir pra uma praia deserta, sei lá, plantar maconha lá. Não, maconha aí não, né? Por que não? Uma plantinha, pô. Pô, a gente teve essa conversa antes de começar. Eu fiquei muito feliz. Você falou Que eu que parei, não- é. Você falou que você parou. Sim, eu parei mesmo. Que você se sente melhor. Tô me sentindo melhor. Quer dizer, melhor não, tô me sentindo menos chapado, né? Mas você falou, eu até comentei que você tá espertaço, você tá com o intelecto aguçado. Maconha e parou com álcool essa- juntos, ela É acaba... horrível. Não, e fora que a maconha ela faz mal também pro pulmão, né? É um fumígeno, né? Sim, você tá colocando carbono, né? É. Dentro do pulmão, não é Sujeira, muito bom, né? sujeira. Sim. Então, cara, você fazer o seu trabalho honesto, ganhar o seu, dar emprego, curtir a vida, os prazeres da vida ordenadamente, não tem problema nenhum com isso. Você Sim. tá, Mas tá por que ok. você tem problema com quem quer fumar maconha? Não tem problema com quem quer fumar maconha. Tem problema com o ato de fumar maconha, não com quem quer. Entendeu? Eu não tenho nada contra a pessoa. Cara, mas qual que é o problema com o ato de alguém fumar maconha? É tipo alguém comer um hambúrguer. Não é muito bom pra saúde, mas é gostoso. Não, porque se eu comer um pouquinho de hambúrguer, não vai me fazer mal. Tá me alimentando. É Fumar carne um e pão, pouquinho né? de maconha também não vai. Então, aí eu já não sei. Tipo, se você fumar uma vez Porque por ano maconha, Você sabe vai que eu fazer sou, mal? Não vai Você fazer sabe que mal. eu sou a favor de liberar as drogas. Você é. É direito individual. Pode crer, faz sentido, você tem que ser Só que não é coerente. porque é um direito individual que é uma coisa moral correta a se fazer. Mas por que é Mesma imoral? coisa, eu não vou proibir um cara de se entupir de hambúrguer. Pô, mas eu vou falar pra ele, não faça isso, cara. Ah, tudo bem. Mas também sou mesmo contra o cara esquema. se entupir de maconha. Eu sei por experiência própria. Então, faz mas bem pra você. Aí eu queria saber, existe uma dose de maconha que não vai fazer mal pro cara, que não vai prejudicar Existe. o raciocínio dele? É uma discussão. Existe. Ou ele vai usar uma dose que mesmo não fazendo mal vai viciar e vai levar ele a usar doses cada vez maiores e abusar, entendeu? Não, Então, eu acho um caminho muito perigoso o consumo recreativo de maconha do ponto de vista médico, do ponto de vista moral, um conselho que eu daria pro amigo. Agora, proibir eu não proibiria, não. Tá certo. Um liberal que fica proibindo... Quem vai proibir, né? Proibir só vai dar margem de lucro pros grandes traficantes perigosos, vai fazer surgir drogas piores, só dá merda. Sim, eu também sou contra proibir essas paradas. É que- Até cocaína, essas porra toda. Não, eu liberaria todas, Eu também. porque... Se eu fosse o ditador do mundo. Sabe por quê? Porque como é que surge uma droga muito destruidora no mercado? Por exemplo, você pega as piores drogas que tem crack, oxi, essas merda. Elas não surgiram do nada. Elas surgiram porque o governo proibiu a cocaína. É verdade. O crack é a raspa da cocaína, né? Exato. Então, essas drogas super pesadas, elas dão menos barato, Sim. com mais efeito colateral. Sim. E no mercado, todo mundo ia procurar drogas que dão muito barato com pouco efeito colateral. Sim. Então, só existe essas drogas super pesadas porque o governo, com a repressão, encareceu todas as outras e o cara foi pra raspa do lixo. É verdade. Agora, o cara não vai sair do fundo da raspa do lixo pra usar drogas leves do nada. Ele tem que subir uma escada. Ele não vai escalar uma montanha, ele vai subir uma escada. Chamada ter dinheiro. Hã? Tem que ter dinheiro, né? Que escada é essa que você tá falando? A escada é a seguinte, Não, então vamos liberar a maconha, mas vamos proibir a cocaína.
O cara que tá no oxi não vai passar pra maconha. Ele teria que passar pra cocaína, depois pra maconha, pra depois ficar limpo. Entendi. Por isso que liberar todas as drogas é resgatar o cara que tá lá no fundo pra ele ficar limpo. Faz sentido, na minha opinião. Eu gostaria muito que liberasse todas as drogas, cara. Acabava esse Você ia fantasma, propor essa né? lei se você fosse político? É que deputado estadual não rege sobre isso, O né? estadual não versa sobre isso, não é da alçada do estadual, né? Sim. O que seria da alçada do estadual? Hum, Cortar a bosta dos impostos, principalmente essa merda desse ICMS. legal. O ICMS é um imposto do inferno, é um imposto que destrói a vida do pobre, é um imposto que incide sobre alimentos, sobre medicamentos, sobre combustível. Então, a cesta do pobre, ela é principalmente composta por alimento e medicamento. O pobre tem que comer e tratar a mãe doente. Ou seja, um cara que nem esse calcinha apertada do demônio, esse Joãozinho Tranca-Rua, vilão brinquedo, João Cuidado, Dória. hein? Cuidado com o quê, seu palhaço? João Dória palhaço. Você não já se fudeu, teve que pedir desculpa pra ele, porra? Eu não pedi desculpa pra ele? Você viu o vídeo? Foi Eu pra falei, família dele? se vocês entenderam que eu estava ameaçando fisicamente o Dória, aí eu peço desculpas pra família se eles se assustaram de entender isso. Entendi. Aí eu gravei aquele vídeo lá porque o Dória ameaçou me prender e aí os advogados falaram pra eu gastar aquele vídeo. Tem uns otários, idiotas, que falam, a mãe do Cogos obrigou o Cogos a gravar esse vídeo. Que mãe do Cogos? Eu não queria ser preso. Se fosse a minha mãe me obrigando, me explica como é que eu continuei falando mal do Dória em todos os lugares, em todos os vídeos, por mais 2 anos, até hoje eu falo mal dele. Fiz revolta na frente da casa dele, baladória, a gente ia com caixa de som fazer balada na frente da casa dele em pleno lockdown. E tudo isso com total apoio da minha família, que eu odeio o Dória. Mas eu achei que eles eram amigos da A família. gente já do foi amigo, já fui na casa do Dória. Então, porra. Isso antes dele ser governador, prefeito. Aí desgraça. perdeu a amizade. Claro, o cara trai a humanidade desse jeito, eu não vou continuar amigo dele. O que o pessoal não enxerga é o seguinte, eu podia ter qualquer cargo que eu quisesse no governo desse cara. Eu era amigo, eu era brother dos filhos dele, eu ia na casa dele. Como que é a casa do Dória? Da hora? Era uma mansão. Mansão massa. Tinha uma piscina? Tudo que você imaginar. Tinha pista de boliche? Pista de boliche, não me lembro. Não, mas eu fui na casa dele em Campos do Jordão, uma casa gigante. Mas, enfim, o problema não é o cara ser rico. Não, até porque ele O conquistou problema no é mercado como privado. ele ficou rico e o que ele faz com esse dinheiro. Mas ele não ficou rico no mercado privado mesmo? Cara, eu não quero ser processado por ele de Entendi. novo, Tá bom, não então precisa eu não posso falar. entrar nesses Tá detalhes. bom. Só vou falar uma palavra isolada aqui que não tem nada a ver com a nossa conversa. Embratur. Tá bom. Tá? Pra bom Pesquisem entender. aí, Pesquisem busquem Embratur, conhecimento. mas... Vocês entenderam. Mas, enfim. Eu era amigo dele. Eu poderia ter qualquer cargo. Eu era amigo do pessoal do LEAD, né? Do negócio empresarial que ele tinha. Até hoje eu tenho amigos que são do LEAD. Então, nada me impedia de chegar lá, Dória, me arruma um cargo legal aí. Mas como ele traiu o povo, eu preferi comprar briga com ele e quase ser preso. Aí eu fiz aquela desculpa da boca pra fora lá pra família dele, evitou que eu fosse preso ou processado, ou coisa que o valha, Uhum. e continuei batendo nele. E é claro que meus pais, que são pessoas de bem, como qualquer pessoa de bem, de qualquer classe social, não gostam do Dória. Nenhuma pessoa decente gosta do Dória. É bom, o Dória não tem muita chance de ganhar pra presidente. Graças né? a Deus, não. Nunca mais ganhei nem pra síndico com um cara desse. Acho que ele ganha se pra governador de novo, talvez. Deus me livre e guarde. Não é possível. Pior que tem uns Dória mínimo, né? Tem tudo, tem mínimo pra tudo hoje em dia. Mas né? o que eu ia falar é que o Dória, ele é suficientemente perverso pra aumentar o ICMS. Numa situação de as pessoas ficaram desempregadas por culpa do próprio Dória. Que monstruosidade é essa, Monark? É triste mesmo. Então o ICMS tem que acabar. O IPVA tem que acabar. Se você for pensar o IPVA, que também é um imposto estadual, ele é um imposto poluidor. Por quê? Porque ele pune o cara que compra um carro novo. O carro novo, com mais valor agregado, com mais tecnologia, e que polui menos, vai pagar mais imposto. Então, para que o cara vai trocar o carro? Aí ele vai ficar com um carro antigo que vai poluir mais. Não, mas poderiam argumentar que o imposto sobre carro diminui a chance de alguém comprar o carro que polui menos, né? Não, ele vai ficar com um carro velho. Porque as pessoas precisam de carro de qualquer jeito, né? Aí tem que ter Tem uma mosquinha. aquela raquetinha do É Bolsonaro. legal, né? Não, eu precisava ter uma O dessas. Bolsonaro fazia live com aquilo, né? Ele fazia? Fazer. O pessoal até achou engraçado. Tinha uma jarra de plástico e uma raquetinha de matar mosquito fazendo live lá. Bolsonaro é uma figura. Essa é a beleza da internet. Um cara fazendo uma campanha dessa ganhou em 2018 do Meirelles, que investiu bilhões lá e perdeu. Pois é, né? Maravilhoso isso, né? Ele- Cabo Daciolo tem mais voto que a Marina Silva. Só graças à internet. A internet é muito revolucionária nesse sentido, né? Ah, é maravilhosa.
Desde então- que ela seja livre. Que é o que estão tentando acabar com isso, né? Porque estão vendo, caralho, a dinâmica, o jogo de poder mudou completamente por causa da internet, né? Justamente porque ela é livre, né? Vamos mudar isso, porque a gente quer continuar controlando o poder. Perfeito, Monark. Tô falando. Você tem um intelecto aguçado. Tirar a maconha e o álcool É. em excesso. É só não deixar ele obnubilado pela maconha e pelo álcool. Que o álcool, se você for pensar, é uma droga pior que a maconha. Também acho, cara. Concordo com você. Mas nisso. nunca poderia ser proibido. Porque tem muita gente que consome o álcool, né? O álcool pode ser consumido com moderação. Imagina, se proibisse o álcool, acabava a missa. Que a gente consagra o vinho como o sangue de Cristo ali. Verdade, né? É. Bom, já proibiram o álcool lá nos Estados Unidos, né? E só deu merda, deu Só guerra deu de merda. gangue, deu gente Al morrendo, Capone, pau. deu bebida adulterada com etanol, deu a merda Gente toda. ficando Mano. cega, não é verdade? Então, proibir não Não adianta resolve, proibir né? nem o álcool. E o álcool, às vezes, o cara bebe, exagera, fica violento, causa acidente de trânsito, bate na mulher. A maconha é uma droga ruim também, faz mal, mata os neurônios, não sei o quê. Mas Nunca vi ninguém arranjando briga por causa de maconha, É. né? então, o álcool é pior e não deve ser proibido. Logo, a maconha também não deve ser proibida. Sim. Outro imposto maldito que tem é o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Esse, pra mim, é o imposto mais demoníaco dentre os impostos estaduais que tem. É imposto sobre herança. O imposto sobre é claro herança... que você não gosta de imposto sobre herança. A família é rica. Não é, cara, isso é outra lenda Tô urbana. brincando, tô brincando. Mas assim, a minha família tem algumas coisas. Tua família é rica, pô. Não é rica. E bem conectada. Eu conversei com uma mulher ali Não, que, bem que conectada falou que sua é mãe e diferente seu de pai ser rica. eram mega estudiosos, que fizeram um monte de coisa, pica pra caralho. Não, eles são profissionais excelentes na medicina, mas isso não significa que é rico. As pessoas não sabem como é que são as coisas. Como é que é o custo fixo de uma clínica. Como é que é os encargos não trabalhistas. tô falando que eles são Elon Musk, né? Tô falando que eles estão... Que não chega nem... Você tá comparando... Não, então, não tô falando, não tô comparando. Tá comparando formiga com dinossauro, cara. Não, tudo bem, o Elon Musk é tipo o cara mais rico do mundo, né? Então, qualquer um que a gente comparar com ele é um dinossauro. Não, mas não é assim. A minha família, ela atende pessoas ricas, mas não é da mesma classe. Tipo, não tem 400 milhões guardado no banco. Se eu tivesse isso, se eu tivesse 1% disso, 40 milhões. então as pessoas estão fora da realidade. Nós prestamos serviços à classe A. Entendi. Vocês são tipo a família de ferreiros, os artesãos. Exato. E por que a gente presta família pra classe A? Porque a minha mãe é muito boa médica. A classe A escolhe ela. Uhum. E a gente atende classe B e C e D. Claro, não tô julgando nem um pouco. E ela tem boas conexões, porque ela atende pessoas bem conectadas também, enfim. Mas daí pra ser rico é outros 500, porque tem custo fixo, tem cargo, tem desgraça, tem imposto. Tipo, vocês não têm um iate, né? Nem pau. Entendi. Não, tudo bem, não teria nenhum problema se tivesse também, né? Eu ficaria feliz se minha família fosse rica pra caralho. Eu também. Eu não tenho nenhum problema. Eu queria ter isso. Por exemplo, houve épocas, né, que a Argentina estava bem antes de entrar os peronistas aí. Meu pai tinha amigos médicos na Argentina que tinham iate. Na hora. Só que aí depois os esquerdistas ferraram a Argentina inteira. Por isso que eu falo, o risco de comunismo no Brasil é real e concreto, cara. É mesmo, é que tipo, a Argentina é um país bem menor que o Brasil, né? O Brasil é tão grande, tanto interesse. Então, a Argentina é um país que já foi rico. Já foi um país de primeiro mundo, já foi uma Europa na América do Sul. Eles ficaram muito ricos. Alguns vão falar, Cogos, a Argentina ficou rica graças ao Perón. Não foi graças ao Perón porcaria nenhuma. O Perón, ele teve a sorte de pegar uma época em que a Argentina exportava carne pra Europa em guerra. Entendi. O Perón foi um dos presidentes lá, né? Foi uma espécie de Getúlio Vargas de lá, né? Entendi. Mas, pô, com essa retórica toda socialista, que o capitalista é malvadão, o empresário é malvadão, eles destruíram a economia da Argentina. Eu não sei porque que os caras gostam de pegar o bilionário como o mal do mundo, né? E a Argentina é a prova de que educação é importante, mas essa educação formal é overrated, sabe? Porque o argentino lê muito mais que nós, tem uma livraria em cada esquina. O argentino é culto pra caramba, mas eles estão sempre na merda, em crise econômica, em crise política. Pode crer. Bad vibes pros argentinos. Tá piorando agora, né? Eles estão com o governo socialista, né? Um negócio assim. O Fernandes. É. Fernandes, além de socialista, é um pandemínio. A quarentena que ele impôs na Argentina é de filme de terror. Só não foi pior que a da Austrália. Da Austrália foi bizarro, né? Tinha até campo de concentração A lá, né? Austrália tinha
mulher apanhando da polícia na rua por ir fazer compra, sabe? Umas coisas... Absurdo. Que Eu se vi alguém uma fizesse foto um hoje filme disso... Eu sempre falo assim, 2022 daria um puta filme da década de 90. Pode crer. Eu vi uma foto de, tipo, um policial chegando com uma metralhadora em crianças na praia. Porque elas estavam na praia, tá ligado? Cara, eu fico pensando como é que um policial desse dorme à noite, sabe? Porque isso é a total corrupção da função do polícia. Se você for pensar, a polícia é uma profissão muito nobre. É. O ideal de polícia. Quer dizer, é um cara que se propõe a se arriscar a tomar tiro, se arriscar fisicamente para defender os inocentes contra bandidos. No momento em que ele vai com uma metralhadora para cima de uma criança que tá na praia, ele tá fazendo o contrário. Ele tá recebendo ordem dos bandidos para oprimir o inocente. Sim, sim. Mas essa é a função de verdade do policial, né? Ele não... Isso, ó, quando eu servi o exército, eu aprendi uma coisa. Teve... Assim, quando eu servi o exército, eu queria ter aprendido mais, sabe? É que o Brasil... Você tinha o serviço do exército? Fiz CPOR. Entendi. É que o CPOR, ele é um órgão de formação de oficiais combatentes da reserva. Entendi. Porque no Brasil funciona assim, a Academia Militar das Agulhas Negras forma os oficiais combatentes de carreira. Uhum. Só que os oficiais combatentes de carreira, que eles se formam para serem capitães, major, coronel, não conseguem formar todos os tenentes que o Brasil precisa. Então o CPOR forma os tenentes faltantes. Entendi. Aí você serve como tenente temporariamente, né? Aí eu fiz CPOR, que é esse curso de formação, só que eu acho que o Brasil dá pouco valor para sua reserva. O reservista, ele não tem todos os direitos que um militar da ativa tem. Devia ter direito a porte de arma normal. Eu acho que todo mundo devia ter direito... Não a porte, né? A posse de arma. Tudo. A gente devia ter um tanque na garagem, cara. Até que é exagero, né? Não. Até porque ninguém tem dinheiro pra isso, né? Ah, mas sem imposto, você comprar tanque de boa aí. Quantos Não será precisa nem ser um tanque, você compra um blindadinho, né? Um blindadinho de infantaria, tá bom. Pô, já ninguém te assalta no blindado de infantaria, né? Pois é, né? E aí, quando eu fiz CPOR, eu fico pensando, pô, eu acho que o CPOR devia ter mais tempo de duração, devia poder seguir carreira, porque o CPOR americano é assim. Entendi. O cara, se ele for bom, ele segue carreira. E, pô, a gente não dá valor pra reserva, a força do Brasil tem que estar na sua reserva, mas enfim. Algumas lições importantes ficaram. E uma das mais importantes que eu aprendi lá foi que ordem justa não se cumpre. Falou, você jurou lealdade à bandeira, certo? Se chegar um oficial e te dar uma ordem contrária à justiça... Tipo, estupra aquela mulher. Tipo isso, você não pode obedecer a ordem desse cara. Sim. Você jurou lealdade ao que é certo, à bandeira, à justiça. Se um oficial der essa ordem, você não só não cumpre, como você denuncia esse oficial. É. Então, se é um policial, você jurou defender o povo. Aí chega o calcinha apertada e fala, fecha o comércio. Não, negativo. O problema é que se ele diz não, né, ele só perde emprego, né? É que aí o policial tem que ter uma coisa, que é a seguinte noção. O comandante dele não é o comandante-geral da PM, nem o governador, nem o Xandão, nem o MS. Quando ele terminar a missão dele, ele vai ser julgado pelo único justo juiz, Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos. Aí eu quero ver o que ele vai falar para Cristo no dia do juízo. É que muita gente nem acredita, né, nisso. Então esse é um problema. Aí vai falar, porque o calcinha deu ordem. Aí Jesus vai falar, mas você preferiu obedecer o calcinha do que a mim, que te salvou na cruz? Aí ele vai ter que se explicar. Eu acho que é melhor perder o emprego, ser exonerado da corporação, do que ficar em maus lençóis no julgamento eterno ali. Sim. Mas esse é um argumento bem fraco pra maioria das pessoas, né? Que não são religiosas. Sociedade que perdeu Deus de vista é complicado mesmo. Mas a analogia que eu faço é a seguinte. Você pega a queda dos anjos. Lúcifer se rebela contra Deus, etc. Só que Lúcifer era o comandante dos anjos. Aí ele falou, sigam-me. Os anjos que obedeceram o comandante dos anjos se ferraram. Os anjos que desobedeceram o comandante dos anjos por obediência a Deus, se salvaram. Então, se os anjos que obedeceram Lúcifer não têm justificativa, imagina quem obedeceu Dória. Bom, mas eles agora estão empregados e quem desobedeceu estão até demitidos, né? Tá, e aí talvez a família deles vai passar fome, né? É difícil julgar os caras, né? Mas tudo isso aqui passa. A eternidade não passa. Mas sei lá, é tão difícil convencer alguém a pensar na Eu concordo, mas você sabe que aconteceu isso e deu certo? Ah. O Dória, ele mandou fechar o comércio e infelizmente a polícia obedeceu. Uhum. Eu não faria isso. Se eu fosse policial e ele falasse fecha o comércio daquele cidadão,
pode me exonerar, pode mandar pra Ucrânia, não vou fazer isso. Só que o Dória deu uma outra ordem. Ele falou, prenda quem tiver sem máscara na rua. Ah, ele deu essa ordem? Deu. Prenda ou multe. Ou uma multa absurda, assim. Aí a polícia falou, isso eu não vou cumprir. E deu certo. Tudo bem que eu tenho meu atestado lá, mas eu andava na rua sem máscara, muita gente também fazia isso, e ninguém foi preso nem multado. Um ou outro foi, o Bolsonaro foi porque o Dória perseguiu ele. Uhum. Mas foi uma ordem que a polícia não cumpriu. Que era absurdo, né? Total. Agora, por que não fizeram a mesma coisa com o fechamento do comércio? Por que deixaram tantas pessoas perderem a sua renda? Por quê? Faltou bola. Faltou culhão. Faltou desobediência civil ali. Sim, sim. É foda, né? A gente tá num mundo foda, um mundo de bosta, né? Tem gente usando máscara até hoje, né? É complicado. Tipo, se você é velhinho, eu entendo, né? Você, às vezes você quer ficar seguro, né? Sei lá. Não sei se a máscara tem muita eficiência, não sei o que... O orifício dela é 5.000 vezes maior que o vírus. Ah, é? É. Então não tem como ela impedir o vírus de passar, né? O vírus passa cantando festa no AP do Latino. Pode crer. Hoje é festa lá no meu AP. Só que ele fica represado lá, a pessoa fica respirando a mesma merda, não circula tanto quanto devia circular. Mas como ele fica pesado Dissipar, se ele é sabe? menor do que... Então, fica aquele ar O ar... viciado, sim. aquele monóxido de carbono, aquele dióxido de carbono represado, e a pessoa engolindo as próprias bactérias que proliferam ali no tecido da máscara, não é nem o vírus. Faz sentido. E tudo isso sobrecarrega o sistema imunológico dela. É. Uma merda, né, cara? Bizarro. Bizarro. Mas o que tu faz da vida hoje em dia, cara? Além de ir se candidatar, o que você tá fazendo? Você trabalha em alguma coisa? Eu Você tenho, faz... eu tenho uma empresa, chama Ligia Cogos Dermocosméticos. Ah, é que verdade. que é minha, não é da minha mãe. É, sempre falaram que era da sua mãe Não. pra mim. O nome é Ligia Cogos Dermocosméticos, que é o nome Mas é- fantasia, mas o nome da empresa mesmo é o meu nome, EPP. EPP. É. E o que você vende, cara? Você tem um você nunca me trouxe, você nunca Cara- me deu um cosmético, cara. Pô, faltou fazer um merchan, trazer uma amostra grátis pro Monark, né? Verdade. Ah, mas tem o dermocosmético, ele é um intermediário entre o cosmético e um medicamento, né? Entendi. Ele não é um cosmético, porque ele não é... Não é pra ficar bonito. Não, ele é pra ficar bonito também, só que ele não é só um cosmético, ele é muito mais potente. Tá. Ele tem princípios ativos com propriedades terapêuticas. Legal? Mas ele não chega a ser um medicamento. Que a É, meio categoria termo. de medicamento é um negócio que a Anvisa enche mais o saco ainda do que um dermocosmético. É outro rolê também. O dermocosmético ele tem essas propriedades terapêuticas, né? É um intermediário entre um cosmético e um medicamento. Aí tem rejuvenescedor, tem shampoo de caspa, esfoliante, hidratante. Qual que é o produto que você mais... mais vende, o é, carro-chefe? Chama C mais C. C mais C? C mais C. É um composto de vitamina C e outros compostos também. Que ela é uma vitamina C nanoencapsulada, penetra a pele. E ela tem efeito rejuvenescedor, tanto preventivo quanto corretivo. Então ela tanto retarda o envelhecimento quanto ela corrige os sinais que já tem. É mesmo? Que legal, cara. Fortíssimo. C mais C. C mais C. Qual que é? É ligiacogosdermocosméticos.com.br. Deixa eu ver aí o C mais C. Bota pra nós na tela, comandante Hamilton. Vamos ver. Você tem que fazer mais... Eu nunca vi você fazendo propaganda das suas paradas, pô. Você tem que fazer Cara, mais o propaganda. meu canal no YouTube tá sem alcance, eu não consigo fazer propaganda nem da minha livraria, que é assunto de interesse de quem assiste o meu canal. Tu tem uma livraria também, Tenho. mas online. Aí, ó. C mais C. O Dia das Mães já foi, mas os descontos Ah lá, estão o C aí mais até... Os descontos estão aí maio inteiro. Olha lá, que da hora, mano. Pô, próxima vez que você vier aí, eu quero uns kits grátis, hein? Entendi. Cara, até trago. Aí você faz um merchan no seu canal, que tem mais alcance que o meu. Bota a minha Tem livraria aí tratamento também. capilar também? Tem. Tem vários tipos de shampoo, de condicionador. Fala o nome aí. É livrariapaulocogos.com.br. Também tá com desconto no mês de maio dos livros sobre Virgem Maria, sobre maternidade e contra o aborto. Que Entendi. eu sou 100% contra o aborto, né? Então, aí, mês de Maria, Até em caso de estupro, essas até em coisas? caso de estupro. Aí o, eu bebê acho- não, o bebê não tem culpa do pai ser estuprador, pô. Ah, não, um bebê, né? É uma célula. Né? Aí Pelo se amor de tornar um Deus, que é bebê- uma célula. A célula é o espermatozoide e o óvulo. O zigoto já é o bebê, já. Não é um bebê, é um Claro bebê. que é, pô. pô. Bebê é um bebê. Cara, tem nomes dos estágios de desenvolvimento. Você pode falar, zigoto, embrião, feto, bebê, criança, adolescente, adulto, velho, mas são todos humanos. Tudo bem. Ó, só tem muita coisa boa ali, ó. Esse livro eu tô lendo.
A Lógica da Sobrevivência Política. Ele não é, assim, o top da ciência política, sabe? Sim. São Tomás de Aquino. Mas ele é um livro maravilhoso como estratégia política do mundo atual. Esse Bruce Bueno de Mesquita que escreve é um dos maiores gênios da estratégia política moderna. O cara acerta todas as previsões dele. Entendi. E aí tem coisa bem raiz mesmo, ali, Plutarco, São Tomás de Aquino. Ah, legal, meu. Tem muita coisa legal aí na livraria. Qual que é o livro que você mais... Que você tá lendo alguma coisa ultimamente? Tô lendo esse aí, ó. A Lógica da A Sobrevivência Lógica da Política. E eu tô lendo também, deve ter aí na livraria, A Verdade sobre o Purgatório. Ah, então é porque a Editora Imaculada não tá na Sedete ainda, mas nós vamos entrar. É da Editora Imaculada, que é do amigo meu, Anderson Reis. E aí depois eu vou fazer até uns vídeos sobre... Quer ver? Sobe um pouquinho. Sobe tudo. Tudo. Vai. Aquela primeira bolinha, sabe, que aparece ali? Isso. Aquele livro Glórias de Maria é maravilhoso. Vou fazer é o próximo que eu vou fazer um curso sobre ele. No meu canal. Glórias de Maria. De Santo Afonso. Fala sobre o que isso aí? Ele fala sobre Virgem Maria, teologia mariana, né? Tem uma teologia da Virgem Maria? Ele pega aquela oração, Salve Rainha, e vai destrinchando o que quer dizer cada trecho e por que Maria foi escolhida para ser a mãe de Deus, todas as virtudes dela, como ela intercede por nós. Ele vai explicando tudo isso no livro. Ah, interessante, hein? É muito legal. Tirania das Big Tech. Esse aí a gente sabe bem, sentiu na pele, né, mano? Isso eu tenho mestrado já disso. Esse aí você podia dar aula desse negócio. É uma merda, realmente, cara. Quer ler as perguntas? Lê as perguntas aí, vamos ver o que a galera tem pro Cogos aí. Quer explicar como é que funcionou? Que você fez Então, uma galera, postagem se no você quiser mandar Locals? perguntas, você tem que entrar lá no monarch.locals.com.br, só.com. Tem um link aí no player do Rumble, tem um linkzinho aí, você clica. Você consegue ver exatamente aonde você tem que ir. Só uma coisa, Monark, você perguntou pra mim Ah. o que eu tô fazendo da vida, além da empresa e do canal, eu também tô fazendo uma graduação em filosofia. É mesmo? Mosteiro de São Bento. É no Mosteiro que você tá fazendo a graduação? Eles têm a faculdade de filosofia mais antiga do Brasil Sério? e é um dos poucos lugares onde se estuda filosofia de verdade, sabe? Porque você vai na Unicamp, é Marx. Aí você vai em qualquer outro lugar ali, é sempre aquela doutrinação. Ou então você pega até uma faculdade que tem nome de católica, né? PUC. Mas é só modernos e pós-modernos. No Mosteiro de São Bento, eles vão pegar a Grécia, vão pegar Roma, vão pegar a Idade Média e também vão falar dos modernos. Mas eles dão muito bem essa base aí, né? Pode crer. Da hora. O que você tá aprendendo lá de recentemente? Qual foi a última aula que você teve? A última aula que eu tive foi sobre Kant, História da Filosofia 5. Fala sobre o que lá? Então, a gente acabou de ter uma prova sobre a crítica da razão pura, né? E agora a gente está vendo a estética transcendental, que é como o sujeito percebe o objeto, como o objeto se revela para o sujeito, como aquilo é intuído, passando pela percepção. Então, a gente está vendo as ideias de Kant, onde ele refuta tanto o racionalismo quanto o empirismo, né? E vai estabelecendo ali uma epistemologia moderna. Pode crer. Falou difícil. E não que eu seja kantiano, tanto é que eu até brinquei lá que tudo que o Kant acertou, ele copiou do Aristóteles. Pode crer. Mas é legal, essa parte de história da filosofia, né? Eu tenho muito interesse por filosofia. Precisava estudar mais sobre isso. Como que faz pra entrar nesse mosteiro aí? Tem um vestibular... É físico? Não, é físico? É presencial. É presencial? É. Tem um vestibular para entrar, e embora seja um vestibular com perguntas dificinhas, não tem muita concorrência. Entendi. Acho que deve ter uns 2 candidatos por vagas. Que filosofia não é algo que a galera acha que vai ganhar dinheiro com, né? Mas é aquela coisa, né? Se a pessoa tiver vocação, o dinheiro vem naturalmente. Sim. Talvez... Eu acho que é legal O mais aprender... importante não é o dinheiro. A pessoa querer contemplar a verdade, aguçar o intelecto. Parece um motivo faz o nobre, curso. né? É um motivo muito melhor dos nobre. motivos, né? Eu diria que é melhor ainda, é mais nobre ainda do que ganhar dinheiro com isso. Verdade. Eu acho que você quer fazer faculdade de filosofia não é pra ganhar dinheiro mesmo, é só pra aprender, ficar mais inteligente. Às vezes você pode usar isso de maneiras não relacionadas à própria faculdade, né? Você pode usar em qualquer outra profissão até pra ganhar dinheiro. Sim, até na sua própria vida, né? Pra deixar de perder dinheiro, talvez, Também. em momentos. Manda as Viver uma perguntas. vida virtuosa. Que é muito difícil hoje em dia, né?
Eu tenho a noção que todo mundo vai pro inferno. Cara, muitos santos falavam isso. Santo Ambrósio, Santo Agostinho falavam que a maior parte da humanidade vai pro inferno. É. Eu li um livro, São Leonardo de Porto Maurício, que ele trata desse assunto. E ele fala, no livro também ele fala que a maioria vai pro inferno. Só que ele fala que essa pergunta não é tão importante. Porque imagina se um anjo revelasse que a maioria das pessoas realmente vai pro inferno, muitos iam perder a esperança. Se o anjo revelasse que a maioria não vai pro inferno, algumas pessoas iam relaxar. Iam viver uma vida desordenada e acabar indo mesmo. Então, no final desse livro, São Leonardo fala assim, cara, vive a vida da melhor forma que você puder, né? Com amor à misericórdia divina, mas também temendo a sua justiça. E faz o seu. E Confia em deixa Deus. essa questão pra depois, né? E essa pergunta não é a pergunta mais importante que tem. Pode crer. Eu pessoalmente não acredito no inferno, pra ser sincero. Cara, o inferno existe, é real. Eu acredito no Dog. inferno em terra, né? Não. A Terra não é um inferno. Ah, às vezes é, viu? Ela parece, mas não é. Às vezes é um inferno essa porra aqui. Mas existe o inferno mesmo. Como você sabe, assim, com tanta certeza? Porque Jesus fala no inferno 150 vezes no Novo Testamento. Mas Ele às não ia vezes- mentir. Mas às vezes ele tá falando de uma forma metafísica, né? Talvez o inferno seja Ele na foi Terra. bem claro que o inferno é para aqueles que viveram mal a vida na Terra. Entendi. É que eu não sou muito religioso, né? Ele fala no Guerrena, que era o lugar onde jogava-se o lixo para queimar. Ele fala que os injustos vão arder no Guerrena. Entendi. E na época dele tava cheio de gente injusta que vivia como na babo ali, né? Rico, cheio de mulher. Esses caras vão pagar em algum lugar. É, eu não sei, eu acho muito, tipo... É muito cruel existir o inferno, até pra quem é mal em terra, sabe? Porque você nasce num corpo de um ser, tipo ser humano. A gente é burro por natureza. E aí você comete erros, e aí, portanto, você é condenado pela eternidade a um sofrimento de eternidade. Não parece muito justo, né? Na minha opinião, tipo... Eu acho que todo erro em terra tinha que ser perdoado de certa forma, porque, porra... Se você pediu perdão, né? Sim, E se a pessoa não se arrepende, não pede perdão. eu acho que qualquer uma pessoa se arrependeria, visto se a alternativa é ficar sofrendo eternamente, né? Então, mas aí não é um arrependimento, é só um cagaço do inferno mesmo. Pois é, mas o que seria o arrependimento se não o cagaço da punição, né? Aí não é um arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro é saber que você ofendeu alguém que não merecia ser ofendido e se sentir mal por isso. Se sentir mal não pela punição, mas pelo fato de ter ofendido alguém que era digno. Entendi. Isso é arrependimento. Ter ofendido a justiça. Entendi. Então, se se arrepender, É isso você que te acredita... salva. Então, Só você o acredita cagaço em do inferno. salvação? O cagaço do inferno é até um bom ponto de partida. Mas não é o que te salva. Entendi. Eu já tenho uma... Eu acho que a gente tá numa simulação, na real. Esse negócio de Deus e inferno e céu... Olha, cara, eu Na nem- real, muitas vezes eu acho que a gente só vai morrer e vai só desligar a chave e acabou. Não, a alma racional é imortal. Platão já tinha cantado essa pedra aí. Pô, Só tipo, que, assim, eu como teólogo amador, eu não acho que a maioria vai pro inferno. Eu acho até possível que sim, mas considerando a misericórdia divina, eu acredito que a maioria vai pro purgatório. Entendi. Você Só que acredita o purgatório não é uma colônia de férias, não. Purgatório é um fogo da mesma natureza do inferno, um sofrimento inimaginável. Entendi. E algumas pessoas passam séculos no purgatório. Não é legal também. Eu acho que até a própria noção de tempo num espaço metafísico que não é a realidade se perde, né? Exatamente, aí, ó. Você matou a pau. Eu não me lembro agora o nome do cara que era amigo do Padre Pio, que ele ficou no purgatório algumas horas e achou que tinha passado 300 anos. Entendi. Mas, tipo, são relatos de pessoas, né? Isso aí não é realmente um relatou algo. Não aconteceu um milagre. Eu não sou cético pra caralho. Eu não acredito nessas paradas de, tipo, de existem milagres, que Deus realmente fez, que Jesus realmente andou por cima da água, realmente ressuscitou, realmente transformava água em vinho. Eu acho isso tudo uma pesquisa duas grande... coisas. Só duas coisas. Ah, Pesquisa o Santo Sudário e pesquisa Nossa Senhora de Guadalupe. Santo Sudário? É. Que O Santo Sudário foi um manto que foi colocado sobre Jesus. E o rosto dele ficou estampado. Só que os cientistas calcularam que para ficar estampado daquela forma, precisaria ter uma carga de não sei quantos milhões de volts.
E só uma indústria moderna teria isso hoje. Como que isso era possível na antiguidade? Foi a ressurreição gloriosa dele. E outro ponto foi a Nossa Senhora de Guadalupe, que foi uma aparição no século XVI para um índio no México. E a tinta que tem em cima da imagem de Guadalupe, ela flutua no pano. Ela não está impregnada no pano como uma tinta normal. A ciência não explica essas duas coisas. Eu poderia te dar uma lista de coisas que a ciência não explica, mas é só para citar duas. É porque, na minha visão, se existe realmente o sobrenatural, né, eventualmente alguém ia ter uma prova realmente, assim, tipo... Alguém ia mostrar algo que ninguém pode explicar realmente, assim, tá ligado? Eu nunca... Porque se tivesse alguma coisa que é inexplicavelmente sobrenatural, isso estaria em todos os jornais e todos os programas de TV e ia ser um caos social, tipo, todo mundo ia ficar sabendo sobre isso. Não ia ser uma nota de rodapé que algumas pessoas sabem, e, tipo, como se fosse uma curiosidade da vida. Curiosidade, existe sobrenatural, e tem uns negócios assim. Não, se fosse algo realmente sobrenatural, todo mundo ia falar sobre isso. Ia ser um negócio chocante, ia ter vídeos na escola, tipo, entendeu? Porque um ser humano é isso, a gente quer muito que o sobrenatural realmente exista. Eu quero muito, eu quero muito que realmente exista algo além da própria realidade nua e crua, da forma que a gente vê, porque é uma esperança num depois, né? Tem Nossa Senhora de Fátima também, o Milagre do Sol. Milhares de pessoas viram. Isso aí é quando depende de uma informação que alguém viu, já não é muito confiável, né? Mas se o sobrenatural se revelasse completamente, não ia mais ter fé, não ia mais ter livre-arbítrio. Não necessariamente, né? Mas, bom, beleza. Só sei que... Bom, eu não acredito muito em sobrenatural. Infelizmente, já acreditei em Deus mais do que eu acredito hoje. Né? Eu ainda gosto de acreditar na ideia de Deus, porque se eu não acreditar na ideia de Deus, a vida não faz sentido nenhum, e então isso é meio trágico e não consigo sair da cama se for assim. Mas, ao mesmo tempo, é o que parece, né? É o que parece. Parece que a vida é meio trágica mesmo. É só uma brincadeira sem graça. É só um sofrimento que não leva a nada e é isso. Monark, você tá sendo extremamente lógico, sabe? Porque é verdade. Ou existe Deus ou nada faz sentido. A gente só tem dois caminhos. Ou é Santo Agostinho ou é Nietzsche. Sim. O cara que quer ver sentido sem Deus, ele tá sendo filosoficamente incoerente. Então esse é um ponto onde nós concordamos. Agora, o meu ponto é que Deus existe. Sim. Eu gostaria de acreditar que ele existe também, porque é mais confortável, né? Do que não faz sentido nada, né? Mas é difícil às vezes acreditar realmente que ele existe. Mas tudo bem, né? Faz parte. A vida é isso, acho que todo mundo tem que pensar sobre isso. Se bem que muitas pessoas nem pensam sobre isso, né? Porque elas estão mais preocupadas em sobreviver, né? Normal. A gente foi... Não, mas às vezes as pessoas estão mais preocupadas com subsistência, elas justamente retiram a força delas de uma crença férrea em Deus, né? Sim, mas às vezes era porque elas não pensaram muito sobre isso também. Agora, né? se não me engano foi Heidegger, que ele falou que se Deus não existe, tudo é permitido. Então uma sociedade que perde a fé, ela fica meio perigosa. A sociedade é perigosa, né? De qualquer jeito. Eu tava vendo outro dia ali, o Papa Gregório XVI escreveu uma encíclica. Ele fala que as revoluções, a Mirare Vos, ele fala nessa encíclica que as guerras, revoluções, tudo aquilo que é destrutivo é um produto da quebra da aliança do homem com Deus. Então essa sociedade que perdeu o foco de Deus no centro resultou em todas as barbáries do século XX, o comunismo, o nazismo, o fascismo, revoluções, genocídios. Isso é o resultado de uma sociedade sem Deus, né? E a gente vive numa sociedade de genocídios e essas coisas. E ultimamente sem igreja. Sem igreja. Não é que não tem igreja. A igreja católica ela vai persistir até o final dos tempos com o auxílio do Espírito Santo. Mas nós estamos sem papa, cara. Tem o Papa, né? O Francisco lá, né? Então, aí que tá. Há pouco tempo eu me converti ao sedevacantismo. O que é isso aí? Não faço a menor ideia. O sedevacantismo é uma posição teológica dentro da Igreja Católica que constata que o Papa Francisco não é Papa. E que a Sé, né, o Vaticano, a sede, está vazia. Está sem Papa. Ele é tipo um impostor? Exatamente. Por que isso acontece? Porque durante muito tempo os modernistas tentaram
capturar as estruturas da igreja para usar essas estruturas como legalistas contra a palavra de Deus, contra a verdadeira fé. Só que sempre foi assim, os fariseus lá, o pessoal que acusou Jesus Cristo, eles se diziam os doutores da lei. Se chegasse um romano falando alguma coisa contra Cristo, os judeus não iam acreditar, porque o romano era pagão. Mas se os próprios doutores lá do Sinédrio falarem alguma coisa contra Cristo, eles tinham o que na mão? A aparência da lei. Uhum. Então, a igreja sofreu muitos ataques, invasões militares dos muçulmanos, etc. Mas eles perceberam que eles só iam conseguir realmente abalar a igreja se eles tomassem a estrutura de aparência da lei dessa igreja para pregar falsas doutrinas. Para isso, eles teriam que eleger um falso papa. Durante muito tempo, eles tentaram isso. Pio X não deixou que isso acontecesse. Foi um grande papa. Só que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, elegeram um cara chamado Roncalli, João 23, como suposto papa. Só que pela própria doutrina da igreja, ele não poderia ser papa. Por quê? Porque ele era maçom. Maçom não pode ser papa. Não pode ser papa pelo seguinte. Os documentos da igreja, vários deles, dizem que o maçom não pode ser católico. Alguém que está na maçonaria está automaticamente excomungado da igreja católica, igual uma mulher que faz aborto. Entendi. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e acabei de sair com uma prostituta, vamos supor, eu ainda sou católico, porque sair com uma prostituta é pecado, mas não é uma heresia. Então, não é um pecado que dá excomunhão. Então, eu estou em pecado mortal, mas não estou fora da igreja. Agora, se eu ajudei uma mulher a fazer aborto, aí eu estou fora da igreja. Tá. Se eu me filiei à maçonaria, eu estou fora da igreja. Esse cara, João 23, ele era maçom. Então, ele era publicamente ligado à maçonaria. Ele não modernista, que também é uma heresia. Então, ele não poderia ter sido eleito papa. Porque existe um pronunciamento infalível da igreja, se não me engano, do Eugênio IV, que diz que alguém fora da igreja não pode ser papa. Uma pessoa não pode liderar aquilo da qual ela não faz parte. Eu não posso liderar um exército se eu não sou do exército, sabe? Faz sentido. Então, essa eleição seria inválida. Só que ele teve essa eleição inválida, ele virou suposto papa, convocou um concílio, que foi o Vaticano II. Esse concílio Vaticano II, ele ensinou várias heresias, coisa que um concílio ecumênico infalível da igreja nunca poderia fazer, a não ser que não fosse igreja de verdade. Os frutos desse concílio foram a destruição da igreja, a infiltração dos comunistas, da teologia da libertação, a perda de vários fiéis. Falaram que era um concílio pastoral, que ia trazer fiéis, mas, na verdade, várias igrejas fecharam e viraram boates, enfim. Você conhece a árvore pelos frutos. Então, desde então, não temos um papa verdadeiro. João 23, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, nenhum desses. Nunca foram verdadeiros. Não. Entendi. Então, tem 3 posições possíveis, né? Ou a gente vê essas heresias que foram ensinadas por esses falsos papas como não sendo heresias, e eles falaram coisas como não só Jesus salva, coisas completamente descabidas. Então a gente também estaria em heresia. Ou a gente fala, não, eles são papas, nós vamos resistir a ele porque eles são papas que estão ensinando errado, mas não é isso que Jesus prometeu. Jesus prometeu que o papa seria o sinal da unidade visível da igreja e da fé, então ele nunca poderia errar. Então só sobrou uma opção, uma terceira opção, que é lógica. Esses caras não são papas. Entendi. É a minha posição. Agora, Como é que decide quem é papa ou não é papa da igreja? então, essa é uma pergunta muito boa. Só um papa poderia julgar outro papa. Aham. Por exemplo, o Papa Honório, que escreveu uma carta contendo heresias. Ele não era um papa herege, ele não ensinou isso publicamente, mas ele escreveu uma carta que tinha um trecho herético ali. Uhum. Essa carta foi julgada herética por um papa que veio depois dele. Entendi. Então, todo mundo... Então tem que vir... teria que ser um papa para julgar um papa. Então tem que eleger um novo papa que vai foder o resto dos papas que estavam aí. Não, mas aí que tá. Se a pessoa não é papa, aí qualquer um pode julgar isso. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar, Monark, deixa eu fazer uma revelação, eu sou o papa. Você vai rir da minha cara, certo? Provavelmente. E você vai rir da minha cara com razão. Sim. Mas você nem tem convicção da fé católica e mesmo assim você pode me julgar como sendo um falso papa. Sim. Ótimo. É isso mesmo. Eu também posso fazer isso com o Bergoglio. Pode crer. E com esse novo papa aí. Mas esse novo papa, ele seguiu o rito ali, né? Da igreja católica, né? Pra chegar lá, né? Teve todo... Então, ele não seguiu o rito da Igreja Católica, ele seguiu o rito do Vaticano II. Do Vaticano II. Que é uma alteração
da verdadeira liturgia. É uma Entendi. corruptela, né? No mínimo. Agora, o ponto que eu queria fazer aqui é o seguinte. Eu não quero me indispor com quem não é sedevacantista, porque quando eu não era sedevacantista, eu tratava com respeito e estava aberto ao debate com sedevacantistas. E é assim que eu virei um. Eu falava, pô, não concordo com você, eu acho que ele é papa, mas me explica, mas por que você acha isso? Mas e o Vaticano I? E o Vaticano... Então, é um debate. Então, eu não tenho nenhum problema com... Eu estou aberto ao debate. Eu nunca vou acusar alguém da São Pio X, por exemplo, de heresia. Só acho que nós temos opiniões teológicas diferentes. Então, tenho amigos de todas as vertentes aí da católica, tenho amigos protestantes, tenho amigo ateu, meu pai é judeu, enfim. Só estou expondo a minha opinião teológica aqui, não estou querendo comprar briga com ninguém. Claro. O meu ponto é que, pô, a minha posição agora como sedevacantista não é nada fácil. Porque eu tinha uma igreja do lado de casa que eu gosto muito, tem um monte de amigo lá, tem um monte de mulher bonita ali, tem grupo de jovens, tem musiquinha, tem clube de leitura, tem pizzada. Agora eu vou lá no Seminário São José, que fica 1h30. Vou lá, difícil, eu sou perseguido, o pessoal me xinga na internet. Como diz meu amigo Matheus Larzan, ninguém vai pro sedevacantismo com um sorriso no rosto. A gente vai lamentando a situação, Entendi. sabendo que vamos ser perseguidos. Mas é a verdade tem que ser defendida até a morte, cara. Manda ver. Sedevancantistas. Ok! Já eu acho essa parada de religião toda... Parece um clubinho. É um clubinho. Cada um tem o seu clubinho. Os muçulmanos têm o seu clubinho. O judeu tem o seu clubinho. É que tem uns clubinhos que gostam de explodir os outros. Mas é um clubinho, né? Tem os outros que gostam de comer criança. Clubinho, você tem o seu clubinho. Você não vai explodir o clubinho dos outros, pô. É, bom, é verdade. Bom, mas é isso. Manda a pergunta aí, vai, Coca. Que a galera fez através do Locals. Vai lá no meu Locals, vira membro do Locals. monarch.locals.com, vai. O João Paulo Saraiva pediu para perguntar pro Cogos o que ele acha de quem está totalmente descrente com o cenário atual, onde as únicas opções de voto para presidente são de um cara que vendeu o governo pro Centrão para proteger o filho corrupto, sendo que ele disse em campanha que jamais protegeria corrupto, mesmo se fosse filho dele, ou um chefe de quadrilha que assaltou as estatais. Ou um chefe de quadrilha que assaltou as estatais se aliando com empreiteiras e mandou nosso dinheiro para ditaduras amigas. Então, eu acho que ele tá esquecendo o seguinte. Nós não vamos tomar nenhuma decisão pelo Bolsonaro, pelos filhos do Bolsonaro. Nós vamos tomar uma decisão pelos nossos filhos, pelos nossos avós, pelos nossos amigos, pelo nosso povo. Então, ninguém aqui tá falando que o Bolsonaro é o salvador da pátria, que o Bolsonaro é um santo. Só estamos dizendo que o Bolsonaro é a única opção viável e concreta, não para salvar a pátria, mas para evitar que um monstro que mandou o nosso dinheiro para ditaduras, que quer desarmar o povo, que quer cobrar impostos, que quer confiscar propriedade privada, entre no poder. O Lula é uma ameaça à nossa sobrevivência no curto prazo. Aí eu não sei o que o Bolsonaro fez, deixou de fazer. Eu sei que ou você coloca ele no poder para evitar o Lula, ou nós vamos sofrer as consequências na pele. Aí, o Bolsonaro fez isso, deixou de fazer aquilo. Críticas ao Bolsonaro vão ter a sua hora para ser feita, e eu fui um pesado crítico da política econômica do Bolsonaro. Eu perdi seguidores bolsonaristas de tanto que eu critiquei o Paulo Guedes, que é um péssimo ministro da economia. Agora nós estamos em ano de eleição. É um ano de evitar o Lula no poder. Depois nós discutimos o resto. Beleza? O João Chaves perguntou aqui assim: Cogos coloca o Olavo de Carvalho como grande influência para ele. Quais seriam os ensinamentos mais substanciais que o Olavo nos deixou? Se puder, solicita um breve resumo dessas ideias, como talvez, por exemplo, a compreensão da consciência da imortalidade. Essa é uma. Olavo de Carvalho, ele resgatou a filosofia brasileira no sentido de se inclinar ao transcendente. Porque a degeneração da filosofia foi aquela imanentização das coisas que o Vogelin falava, né? A ideia de que não existe mais o transcendente, não existe mais o absoluto, não existe mais o eterno. É tudo contingente, é tudo passageiro, é tudo relativo. Essa discussão já existia no exterior, mas Olavo de Carvalho trouxe essa discussão para o Brasil. Da consciência do transcendente, da consciência da imortalidade, que é uma das obras dele. Ele trouxe nomes como Mário Ferreira dos Santos de volta à voga nos debates. Ele resgatou aquilo que o Brasil tinha perdido do seu legado intelectual por causa das universidades moderninhas. Só isso já teria sido suficiente para tornar o Olavo de Carvalho um dos maiores
promotores da verdadeira filosofia no Brasil. Mas não só isso. Ele também tem teorias próprias, as 12 camadas da personalidade, a dissonância cognitiva, as críticas que ele faz contra a dialética negativa, todas as críticas que ele fez contra a escola de Frankfurt, contra o comunismo. Mas, para mim, o maior legado do Olavo de Carvalho é mostrar que alguém sem diploma pode ser um filósofo desse calibre. Porque o Brasil, ele é paga-pau de diploma quando devia pagar um pau por conhecimento verdadeiro. O Olavo de Carvalho quebrou esse paradigma. Ele falava bem mal do Bolsonaro, né? No final da vida dele, né? Então, as críticas que o Olavo de Carvalho faz contra o Bolsonaro são críticas com propriedade, que tinham que ter sido feitas e o Olavo de Carvalho deveria ter sido ouvido pelo Bolsonaro. Porque ele criticou a falta de ímpeto do Bolsonaro no começo do governo, ele poderia ter feito muito mais, poderia ter expulsado gente ruim no começo, quando ele tinha muito capital político. O Bolsonaro cometeu um erro grave de ter preterido os conservadores, os olavistas, para colocar melancia. Sabe o que é melancia? Verde por fora, vermelho por dentro. Entendi. Isso aí pode ser os ecologistas, mas também pode ser os militares. Os generais brasileiros são positivistas. Eles são formados em escolas globalistas controladas por gente da ONU. Essas escolas de comando do Estado-Maior, escolas superior de guerra, é tudo currículo globalista. E o Bolsonaro colocou esses militares no poder, esquecendo de onde eles vieram. A formação positivista e globalista deles. E o Olavo de Carvalho, que estudou profundamente esse assunto, sabia que não dava para confiar nesses generais. Infelizmente, o Bolsonaro não o ouviu. Deveria ter ouvido. Mas agora é 2022, agora é tirar o Lula e acabou, né? Uma merda, né? Não tem ninguém na terceira via que te apetece? A terceira via é linha auxiliar dos comunistas. Linha auxiliar. É. Entendi. Tá. Ó, o Ricardo Sierra mandou aqui assim. Pergunta o que ele acha da parte da Bíblia que Moisés legitima o estupro de crianças e se é esse o tipo de valor que ele acredita. Moisés questiona os soldados por deixar as crianças vivas. Como assim deixaste as mulheres vivas? Matem todos os homens entre as crianças e toda mulher que já conheceste algum homem. As que ainda forem vivas, deixe-as viver para nos servir sexualmente. Fonte Bíblia, Números 31, versículo 15 a 18. Caralho, não sabia que tinha essa parada na Bíblia. Não, muita gente cita essa passagem. Muita gente cita também, né, o cerco a Jericó, de Josué contra os cananeus, né, onde também Deus ordenou que matassem todas as mulheres e crianças. E as pessoas, quando elas citam essas passagens da Bíblia, elas se esquecem do momento histórico e do plano de Deus e da pedagogia divina. Elas acham que elas vivem aqui no Ocidente do século XXI, com tudo bonitinho, com tudo organizadinho, e que agora elas vão aplicar a ética do Hans Hoppe na Bíblia. E não é assim. Deus se revela para o povo israelita. Esse povo israelita cercado de inimigos tinha a missão não só de sobreviver fisicamente, mas de conservar toda a doutrina de Deus Pai que foi revelado para eles, certo? Quando Deus ordena esse tipo de coisa, o que ele está falando? Não deixe que nenhuma mancha espiritual macule o povo israelita. Então, Ele se não tá deixar... falando pra comer crianças, não. Não tem nada de estupro de criança ali. O que ele está falando ali... Pareceu estupro de criança, o que Não, tava ele escrito falou ali, para matar cara. as crianças. Falou também prazeres sexuais, negócio assim, né? Que lê de novo essa parte. Como assim deixaste as mulheres vivas? Matem todos os homens entre as crianças e toda mulher que já conheceste algum homem. As que ainda forem vivas, deixe-as viver para nos servir sexualmente. Ah, ele tá falando Então, sobre as das mulheres, mulheres, não tem né? estupro de criança de jeito nenhum. Entendi. Então só estupro de mulheres. E também Então, não era então tudo estupro. bem. Também não era estupro. Não era estupro. Não, naquela época tinha aquele concubinato, as mulheres que eram conquistadas, então elas faziam parte do harém. Entendi. Então não era um estupro. Elas eram feitas escravas e consentiam a sexuar. Então era aquela coisa de deixar uma descendência espiritual. Entendi. É que quando as pessoas criticam essa parte da Bíblia, e que também tem essa passagem ali nos cananeus ali de matar as crianças, por quê? Matar as crianças para que não houvesse descendência da falsa espiritualidade. Vamos concordar Tirar que a não importa descendência o dos- tempo que isso tava, é uma merda, né? Ensinar isso é uma merda de Não, qualquer Pela lugar. lei não- natural é uma merda, mas se é uma ordem divina, por definição, não é uma merda. Tinha que ser feito. Entendi. Da mesma forma, vamos supor que um parente meu morre e ele vai pro purgatório. Aí fala, você quer que o seu parente asse por 100 anos num fogo pior que o pior vulcão do mundo? Eu não acho isso legal. Sim. Mas se Deus mandou ele pra lá, é porque é justo.
Tá. Tem uma crença em Deus que eu não tenho aí. Então, quando Deus ordena isso, ele está falando o quê? Para manter a pureza e a descendência espiritual do povo de Israel. Se não fosse isso, Isso não foi Deus. Isso foi só apenas um homem que se colocou no papel de Deus, escreveu essas barbáries na Bíblia e as pessoas acreditaram. Não, isso foi revelado a Moisés. Ah, entendi. Mas aí que tá. Se não fosse isso, nós não teríamos o Deus monoteísta judeu que se revelou no cristianismo, não teria cristianismo hoje. Provavelmente a humanidade já teria se matado nesse ponto. Se eles não tivessem matado as mulheres e as crianças naquele momento. Se não houvesse a descendência espiritual pura do povo de Israel, né, que depois recebeu a plenitude da revelação em Cristo, hoje eu não estaria aqui conversando com você porque nós teríamos sido extintos. Entendi. Nós teríamos nos matando. Pensa como é que é o mundo sem o Deus dos judeus. Era sacrifício de criança, era estupro adoidado. Eles estão matando as crianças Não, aí, é porra. sacrifício de criança por nada ali. Por nada, não, pro Deus deles, assim como o Deus da Bíblia tá falando pra Não, matar as crianças. aqui tem um propósito. Porra, mas pra eles também acreditam que tem um propósito. Aqui tem um propósito de planificação da revelação divina. Ah, se, mas não fosse a preservação da pureza espiritual do povo de Israel através da construção dessa descendência e da eliminação de toda a descendência impura, o mundo seria tomado pela barbárie, não haveria civilização. Entendi. A Não Grécia- concordo, Grécia mas não- eu entendi. Grécia e Roma, que eram as civilizações mais top que tinha, Aham. não caíram? Caíram. Então, o que ia ser do resto da humanidade? Entendi. A gente só tá aqui por causa disso. Bom, são nesses momentos que eu acho que nada faz sentido nessa vida. O pessoal não entendeu que o importante é a salvação das almas. Não, sim. O mesmo sim. Deus que mandou Moisés fazer isso, e mandou Josué fazer aquilo, também permite que exista todo mal no mundo. Concorda comigo? Mas ele não mandou fazer, Ele né? não poderia, Deus não poderia acabar com o câncer hoje? Poderia fazer qualquer coisa se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Poderia. oni não sei o quê. Mas existe uma pedagogia que perdura até hoje. O que é o mal? O que é o se afastar de Deus? O que é a impureza espiritual? São males que são os verdadeiros males, os males absolutos, metafísicos. Entendi. O verdadeiro mal que existe é perder Deus para a eternidade. O que Deus precisar fazer para nos ensinar a nos aproximar dele, permitir as doenças, permitir as guerras, permitir o Dória, permitir... Uma coisa é permitir, outra coisa é incentivar, né? Ou ter que tomar medidas mais extremas. Não foi o mesmo Deus que mandou a inundação, que matou todo mundo, menos a família de Noé? Foi, mas ninguém acredita nisso. Eu acredito. Você acredita mesmo que realmente aconteceu inundação em Noé e o caralho? Sim, assim? E as ovelhas e as girafas dentro de um barco? Os arqueólogos comprovam. Não compravam porra nenhuma, Paulo. Comprovam pedaços da arca em montanhas, que não tinha como estar inundada hoje. Desculpa, eu sou descrente nesse Bem, sentido. mas cético. o fato... Tudo bem, não vou discutir aqui a veracidade histórica, embora eu acredite nisso. Mas Tá. fazendo a questão da teodiceia, né? Por que Deus permite o mal no mundo? É isso. Eu acho que É Deus pedagógico. permite o mal no mundo porque um mundo sem o mal seria um mundo sem liberdade, né? E ele preferiu dar liberdade pra todos. Perfeito, ponto. Liberdade para amar a Deus significa liberdade para não amar a Deus. Sim. É isso. Um mundo onde só o bem é permitido não é um mundo livre, né? Mas continuamos ali. Ó, o mesmo Ricardo Sierra que mandou essa pergunta aí com esse versículo da Bíblia, mandou a seguinte, ele perguntou pra você, Cogos, em que parte você acha que a sua religião entra em conflito com o libertarianismo? E se você acha que seu fanatismo religioso estragou sua reputação? Eu não sou um fanático religioso. O fanático religioso é alguém que não usa a razão. Pô, você falou pra mim que acredita que existia um barco gigantesco com todas as espécies dentro dele que sobreviveu a um dilúvio que matou o resto da humanidade. Sim. Isso não tem lógica racional nenhuma. Por quê? Porque a probabilidade disso ser verdade é zero. A probabilidade de qualquer coisa ser verdade é zero. A probabilidade do universo resultar nessa garrafa aqui e não aqui é tendência. Bom, a probabilidade de eu soltar essa garrafa e ela cair não é zero. Eu tenho certeza que é 100%. Por causa que as coisas funcionam de um jeito, né? Então, agora, vamos voltar no tempo. Teoria do caos. Ah, Como você sabe que não houve uma inundação, se não só os judeus falam em inundação, mas outros povos também? Por exemplo, a epopeia de Gilgamesh é sobre uma inundação. Os babilônios falavam em inundação, os fenícios falavam em inundação. Houve uma inundação. às vezes a inundação é uma metáfora para algo que é recorrente nas sociedades, como uma metáfora, né? Mas todos eles teriam a mesma ideia? Mas, tipo, se houvesse realmente uma grande inundação, como houve já lá na pré-história, quando, sei lá,
asteroide atingiu, aí choveu pra caralho. Eu sei que já aprendi isso na escola. A chuva paleozoica. E tal. Aí houve uma grande inundação ali. Essa a aí eu gente... já não acredito tanto. Porra, mas e essa aí a gente tem evidências, tá ligado? A gente tem... Você vai na rocha lá, você vê as paradas. Isso aí são hipóteses científicas. Sim. De como é que se formou a Terra. Agora, pela própria ideia do que é o método científico, até hoje ninguém aplicou o conceito da falseabilidade científica nessas teorias geológicas de bilhões de anos aí. Bom, a gente tem Então- onde o asteroide bateu, dá pra ver. A gente tem... Não, que um asteroide caiu lá em Yucatán, ok. Tem Tá. a camada lá de sei lá de que metal lá. Ok. Agora, quando esse asteroide caiu e quais foram os efeitos, aí já entra no campo das hipóteses. Eu não estou dizendo que não aconteceu. Eu estou dizendo que existe ciência, fatos científicos, existem hipóteses científicas. Tá. E existe a palavra de Deus. Para mim, a palavra de Deus tem um peso muito maior do que uma hipótese científica. Então, para mim, faz muito mais sentido acreditar na Arca de Noé do que na chuva paleozoica. E a Porque Terra uma é plana? uma hipótese científica e a outra é a palavra de Deus infalível. Não estou dizendo que não aconteceu a chuva paleozoica. Mas essa eu não tenho certeza. Mas a palavra de mas Deus eu no tenho. Oné você tem. Do A Noé palavra você do tem. Senhor eu tenho. Entendi. Você é muito mais crente do que eu gostaria que alguém fosse. O fato de eu ser racional, eu não ser um fanático, Ah. não significa que eu não tenha fé. É que, tipo, é meio absurdo acreditar que Noé, na minha opinião. É tipo acreditar em terra plana, porra. É tipo acreditar Não. em Adão e Eva. Nós temos provas de que a Terra não é plana. Fato científico Mas que a a gente Terra tem não é prova plana. que não aconteceu uma inundação desse sentido. E outra, a gente tem a linha E Adão e genealógica. Eva é real também. Tá bom? Adão e disse, Eva, né? a Eva é tua avó. Tá bom? Mas aí a pergunta dele sobre anarcocapitalismo e... Não é isso? Libertarianismo e religião? Se você acha que a sua religião entra em conflito com o libertarianismo. Ela entra em conflito com a forma fanática do libertarianismo. E isso é fanatismo. A hora que você tem um libertário que se recusa a votar numa eleição onde a princesa Isabel é empatada com Hitler, esse cara é um fanático. Ah, eu não voto, pra mim é tudo político. Se o cara não consegue entender a diferença entre um Bolsonaro e um Lula, se o cara não consegue entender uma eleição hipotética onde a princesa Isabel e Hitler, esse cara é um fanático. Aí você fala, pô, você quebraria o vidro do carro pra salvar um bebê que tá morrendo? Não, o carro é propriedade privada. Esse cara é um fanático. É burro pra caralho. É um fanático. Então, é claro que eu sou um libertário. Eu sou contra imposto, sou a favor de liberar a droga, sou a favor da livre secessão, sou a favor Liberdade de armas. de armas, sou contra o Banco Central, contra monopólio, contra todo tipo de tarifa, de regulação empresarial. É claro que o que eu defendo seria uma sociedade livre. Agora, existem situações em que o PNA, o princípio da não agressão, o libertarismo levado às suas situações limites, conflitaria com a moral cristã. E aí eu vou falar, a moral cristã tem precedência, porque antes de tudo eu sou um cristão. Agora me fala quem é o irracional. O cara que prefere cometer omissões ou barbáries em nome do PNA, ou o cara que vai aplicar a moral cristã? Tá aí. Mandamos todas as perguntas? Tem mais uma. Manda aí. O Jancy Borcari, ele mandou uma pergunta que eu não sei se eu entendi, mas talvez o Cogos vai entender. Ele perguntou se o Cogos ainda se vê agorista ou não. Sim, sem O que é dúvidas. agorista? É claro que eu não vou concordar com tudo que o Conkin fala. O agorismo é uma teoria de um cara chamado Samuel Conkin, terceiro. Agorismo vem de ágora. Ágora era uma praça na Grécia Antiga onde se dava um comércio livre, né? Então, o Conkin fala que através de algumas medidas que as pessoas podem adotar para suas vidas, empreendendo comércios até ilegais, elas podem driblar o Estado. Então, elas falam, se o Estado não deixa você sonegar imposto, você pode sonegar imposto transacionando com criptomoeda, você pode ter um comércio ilegal de armas, você pode imprimir armas ilegais em 3D. Então, o Estado não vai ter como controlar a sua vida. Ele vai ter a legislação, mas ele não vai ter como aplicar a legislação na sua vida. É igual todo mundo compra droga hoje em dia. Droga, contrabando, muamba, enfim. São formas de agorismo. Sim. O meu ponto é, o agorismo tem uma aplicação muito útil, o agorismo tem pontos interessantíssimos, e eu sou agorista em muitos setores da minha vida, inclusive uma coisa que meu amigo Rodrigo Neves chama de agorismo cínico, que é um agorismo legal. Por exemplo, você votar num candidato anarcocapitalista. Aí esse candidato anarcocapitalista vai lá trabalhar contra o sistema, usando os recursos do sistema e falando numa TV do sistema. É uma forma de agorismo legal. Entendi.
Então, nesse ponto, eu sou agorista. Onde eu não sou agorista? Eu não sou agorista quando isso contraria a minha moralidade. O Conkin, por exemplo, ele se dizia um cara de esquerda. Então ele dizia que os desordeiros, os traficantes, os bandidos serão a grande resistência contra o Estado. E eu discordo completamente dele nesse ponto. Esses caras são linha auxiliar do Estado. O Estado vive do caos e da desordem. O que realmente vai ser a resistência contra o Estado é o contrário, é a igreja, a família, são os bons valores. Agora, não é porque você vai ser um bom pai de família, com bons valores, que você vai ser gado do Estado. Então, é ordenado, é moral, sim, algumas atitudes agoristas. Um porte de abacaxi de arma, um bitcoinzinho pra você não ficar dando seu dinheiro pro governo, isso aí tá ok, Sonegar é legítima defesa, né? sem dúvida. Da hora. Então, beleza. Mandaram mais perguntas aqui. O pessoal mandou eu atualizar a página que eles boa, mandaram boa. mais. Eu não sabia. Agora eu vou ler aqui. O Thiago Venturim mandou assim: gostaria de saber se o Cogos já teve alguma experiência com o divino ou o desconhecido. Algo que tenha acontecido e não tem uma explicação lógica. Eu tive aquilo que as pessoas chamam de evidência anedótica. É uma coisa que não dá pra demonstrar pros outros, mas são episódios, por exemplo, onde Deus atendeu minhas orações, onde eu tive alguma revelação particular de um problema moral, onde eu senti a presença de Cristo na Eucaristia, onde Maria me indicou o que fazer com a sua intercessão e deu certo. É esse tipo de experiência que eu tive. Agora, uma experiência mística propriamente dita, eu não tive e gostaria de ter. Queria também ter. O mesmo Thiago mandou aqui assim, ó. O que o Cogos acha do futuro do Bitcoin e do mundo cripto? O Bitcoin é o que tá aqui, ó. É o Jason. Toma porrada, toma ataque, governo tenta proibir, alguns governos tentam até oficializar a moeda, como El Salvador tá fazendo agora. O Putin falou nisso também. Aí cai por causa da guerra na Ucrânia. E a volatilidade, mas ele sempre vai estar lá. Ele vai subir. E eu falei isso num flow com o Monark. Em comecinho de 2020. Quem me ouviu, se deu bem. Quem não me ouviu, se deu mal. Você falou pra comprar ouro também. Ouro também. Ouro subiu, será? Pode ver aí. Vamos ver. Eu conheço até gente que tá transferindo o seu portfólio de cripto para ouro. Eu manteria os dois, né? Sou mais de comprar ouro do que comprar Bitcoin, viu? Ultimamente tá fazendo sentido, mas mantenha o seu Bitcoin porque ele vai subir ainda. Em 3 anos ele vai passar de 400 mil. E o ouro deu uma caída, hein? Normal. São ativos de longo prazo, são ativos anticíclicos, né? Pra hedge mesmo. Ah, tá. Se tá dando você uma quer, caída. se você quer retorno no curto prazo, aí você tem que operar na bolsa Na bolsa mesmo. mesmo, né? É. Comprar as ações da Magalu. Aí o cara tem que se informar como é que tá o mercado, quais empresas estão sendo negociadas, quais são os projetos dos investidores. Já é uma coisa que exige um conhecimento mais específico do mercado. Agora, você quer se proteger a longo prazo, é ouro e Bitcoin. Então eu vejo o futuro do Bitcoin, o médio prazo aí, como promissor. No muito longo prazo, já entrando em questões escatológicas mesmo, é terra, armas e água potável. Mas no médio prazo, a cripto é promissora, o Bitcoin, não as shitcoins, tá? Entendi. Aliás, pessoal, dia 20 de maio, sexta-feira, às 10h30, eu vou palestrar na BitConf sobre bitcoins. Legal. Massa demais. Cogos, o que você conhece, sabe e acha do mormonismo? Que é um movimento que se julga restauracionista, ficando à margem do protestantismo, que é o movimento mais comum aqui no Brasil, fora do predominante catolicismo. O Mormon não é a religião do Mitt Romney? Tem várias esposas, uma parada assim? Tem umas coisas assim. Ah, Eu não conheço muito, mas como católico, obviamente, eu não Você é acredito em contra, nada né? fora da igreja católica. faz sentido. Então é isso. Tá, o cara falou que ele perguntou porque ele já foi membro ativo, mas retirou a participação devido ao absurdo apoio cego dos membros e líderes às medidas nazis-sanitárias das autoridades aqui no Brasil e Estados Unidos. Esse é um ponto. Os mormons são totalmente legalistas, pacifistas e obedecem qualquer autoridade, por injusta que seja. Gado demais. Só pra terminar aqui, ele falou assim, mas ainda acredito em boa parte da doutrina. Segue sim sua candidatura que o meu voto já tem. E Monark chame o Porto e o Cogos pra fazer as pazes num especial libertário. Abraço e sucesso Vocês aos brigaram? dois. Grande abraço. Como é que é o nome? É o Paz Libertária, mandou aqui. Paz Libertária, grande abraço pra você. Você brigou com o Alexandre Porto? Cara, o Porto, ele começou a me apunhalar, cara. Como que ele te apunhalou?
nós sempre tivemos divergências Sim. filosóficas, em ciência política, né? Só que ele começou a achar que eu sou o vilão da história. Que eu sou um Porque traidor você- da liberdade. Porque você apoia o Bolsonaro. Porque eu falei no voto estratégico. Entendi. Mas você conversaria com ele, faria paz, daria um abraço, um beijo? Não, eu sou hétero, tá ok? Vou dar beijo em homem, pô. Se você é hétero pra caralho, um beijo pra você não, Não, ia não. mudar a sua sexualidade. Só Não sei se se for- você gostar, né? Deus me livre, guarde. Não, o Porto é o seguinte, eu tô puto com ele. Tá puto. Tô muito puto com Tá. ele. Pra mim ele foi um canalha. Mas como cristão, claro que se ele pedir perdão e se arrepender, eu perdoo. Entendi. Aí conversaria com ele numa boa. É. E o Porto, ele é um libertário. Uhum. É um libertário do qual eu discordo, que tem posições absurdas. Mas ele certamente não é um mal intencionado, um progressista. Como tem muita gente por aí. Rafael Lima, né? Mas enfim, É engraçado, né? Essas brigas entre os libertários. o Porto ele foi um traidor, foi um canalha. Ele teria que pedir desculpa de joelho, cara. Caralho! Mas eu perdoaria, assim. Benevolente da sua parte. É, talvez eu desse talvez eu desse uma torta na cara dele. Tá bom. Tem mais perguntas aí? Não tem. A gente vai pro Locals. A gente vai fazer um vídeo pro Locals, só eu e você depois. Não vamos tomar muito tempo do Cogos. Demorou. Já respondeu muitas perguntas. Cogos, obrigado, velho, por ter vindo aí conversar comigo. Eu que agradeço, Monark. Gostei muito da nossa conversa. Vai se eleger aí. Daqui a pouco vai estar deputado estadual Paulo Cogos pelo PTB. Olha, são muitos os pedidos, né? Foram tantos os pedidos. Você tão tá singelos, indo tão mesmo, né? sofridos, né? Sim, Aquela música era da... de sertanejo. E aí, é de um esquerdista, né? Do Chico Buarque lá. Eu não né? manjo muito de música, sou ruim Mas, nisso. enfim, né? São muitos pedidos, cara. É uma possibilidade forte, sim. Ó, minha sugestão pra você, não entra nessa porra, não. Sai fora disso aí. Você não vai entrar lá e mudar nada. Você vai ser ou cuspido, ou você vai gostar e vai se corromper. Só tem essas duas opções, na minha opinião. Plínio Corrêa de Oliveira adotou uma terceira opção. Que é qual? Entrou lá, não salvou a pátria, mas evitou que o mal se propagasse. A gente não tá aqui pra evitar o apocalipse, mas pra adiar o apocalipse. Falou umas verdades e saiu com a cabeça erguida. Tá bom, manda ver. Espero que dê tudo certo pra você, cara. Pra você também, Da Monark, próxima vez me traz uns cosméticos aí, que eu quero Vita mais C, quero ficar com a pele bonita. é só me convidar. Demorou. Valeu, cara. Obrigado. Até mais, galera. Vai no meu Locals, confere aí pra você ter a oportunidade de mandar mais perguntas pros próximos convidados. E a gente vai fazer sempre um conteúdo exclusivo lá, especial, só pra quem é membro, tá bom? Então não perca. Obrigado. Hoje tem fritada, viu? Bom, pra quem for na parada vai ver. Vai ser lá no Comédia SP, não lembro onde que é exatamente. Mas depois vai ter na internet aí no canal do Diogo Portugal, tá bom? Dá uma olhada lá. Valeu? Obrigado.